Entrou. Então, muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais esta atividade virtual aqui do Centro de Cultura Social de São Paulo. Hoje vamos ter aí nossos companheiros Amir, a Jamile e o Renato, que vão falar um pouco sobre o apoio mútuo em tempos de pandemia. Mas antes de começar a atividade, eu queria só fazer uma pequena apresentação do Centro de Cultura Social. O Centro de Cultura Social é um coletivo anarquista que foi fundado no ano de 1933 e ele é fruto, ele é filho dos grupos de atividade cultural que existiam na Federação Operária de São Paulo. O Centro de Cultura atravessou 2 períodos de ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas e a civil-militar. Nesse período, ele funcionou às sombras, ele não teve atividades públicas, mas ele mantinha atividades privadas, entre seus membros, entre as pessoas do movimento anarquista. E já que atravessamos por tempos tão difíceis, mantivemos nossas atividades, não seria agora que faríamos diferente, Estamos aqui nesse espaço. Hoje o Centro de Cultura funciona na Rua General Jardim, número 253, ali a 500 metros do metrô República, onde nós temos diversas atividades, como palestras, cursos, debates, leituras dramáticas, temos um serviço de biblioteca, um serviço de livraria, e assim que possível, agora no momento não estamos tendo atividades presenciais, mas assim que possível nós retornaremos com as nossas atividades costumeiras. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Centro de Cultura, tem aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, os nossos canais do Instagram, do YouTube, do YouTube vocês estão, do Instagram, do Facebook e o nosso site. Então, quem quiser entrar em contato conosco, pode usar uma dessas redes sociais. E agora vamos aí a Jamile e o Renato, que farão a leitura de pequenos trechos da obra O Apoio Mútuo, do Kropotkin. Em seguida, o Amir vai falar um pouquinho, e aí nós vamos fazer um bate-papo aí e abrir para o debate. Aí, para quem quiser, tiver alguma pergunta aí através do chat, pode fazer a pergunta que nós vamos tentar responder aqui, ok? Obrigadão. Vamos lá, pessoal. Acho que seria bom a gente esperar a Andressa voltar. A conexão da Andressa caiu. A Andressa está fazendo a tradução para Libras. O nosso intérprete. Então, deixa eu mandar uma mensagem para ela. Vamos checar. Ela está online agora, então acho que ela já vai voltar. Vamos falar alguma coisinha? Vamos falar mais do CCS, então? Bota o Ajuda Internacional enquanto isso. Bom, não, o Renato e eu, a gente vai ler trechos que a gente selecionou do livro O Apoio Mútuo, do Kropotkin. E a gente tem... a Andressa está voltando. Estávamos esperando por você, Andressa. Então, a gente vai iniciar a leitura dos trechos, tá? Do livro O Apoio Mútuo, do Kropotkin. Capítulo 2. Ajuda mútua entre os animais. Poderíamos citar numerosos fatos que tendem a reduzir a importância atribuída à competição. É evidente que seria possível responder, usando as palavras de Darwin, que, apesar disso, todo ser orgânico, em algum período de sua vida, durante alguma estação do ano, ao longo de toda uma geração ou a intervalos, tem de lutar pela vida e sofre grande destruição. E que os mais aptos sobrevivem nessas situações. Mas, se a evolução do mundo animal se baseasse exclusivamente, ou mesmo principalmente, na sobrevivência dos mais aptos durante períodos de calamidades,
E se a seleção natural fosse limitada em sua ação a períodos de seca excepcional ou a súbitas mudanças de temperatura ou a inundações, o declínio seria a regra no mundo animal. Aqueles que sobrevivem a uma fome ou a uma epidemia violenta de cólera, varíola ou difteria, como vemos em alguns países, não são os mais fortes, nem os mais saudáveis ou inteligentes. Não se poderia tomar esses sobreviventes como base da evolução, já que o sofrimento prejudica a saúde. Como exemplificado pelos mencionados cavalos, pelas tripulações árticas e pela guarnição de uma fortaleza que tenha tido de viver durante alguns meses com meia ração. Todos saem fragilizados dessas experiências e depois apresentam uma taxa de mortalidade anormal. Tudo que a seleção natural faz em tempos de calamidade é poupar os indivíduos mais resistentes de todo tipo de privação. É o que ela faz com os cavalos e os bois siberianos. Eles são resistentes, alimentam-se de bétulas polares em caso de necessidade, sobrevivem ao frio e à fome. Mas o cavalo siberiano não carrega a metade do peso que um cavalo europeu é capaz de levar com facilidade. A vaca siberiana não dá metade do leite produzido por uma vaca Jersey. O mal não pode produzir o bem, como foi escrito sobre o darwinismo. Felizmente, a competição não é a regra no mundo animal, nem na humanidade. Entre os animais, limita-se a períodos excepcionais e a seleção natural encontra campos melhores para a sua atividade. Melhores condições são criadas, eliminando a competição por meio da ajuda e do apoio mútuos. Na grande luta pela vida, pela maior plenitude e intensidade possíveis, com a menor perda de energia, a seleção natural continua buscando precisamente os meios para evitar a competição. As formigas reúnem-se em formigueiros e nações enchem suas despensas e criam seu gado, e desse modo evitam a competição. E a seleção natural escolhe dessa família as espécies que mais sabem evitar a competição e suas inevitáveis consequências deletérias. A maioria dos pássaros do hemisfério norte, vai aos poucos para o sul à aproximação do inverno, ou juntam-se em numerosas sociedades para realizar longas jornadas, e desse modo evitam a competição. Entre os roedores, muitos hibernam quando chega a época em que a competição pode se instalar, enquanto os outros armazenam alimento para o inverno, e reúnem-se em grandes aglomerações para ter a proteção necessária enquanto trabalham. Quando os líquens secam no interior do continente, as renas migram em direção ao mar. Os búfalos cruzam um continente imenso em busca de alimentação farta. E os castores, quando seu número cresce muito em um rio, dividem-se em 2 grupos. Os mais velhos seguem rio abaixo, e os mais novos rio acima, e assim evitam a competição. E os animais que não hibernam, nem migram, nem armazenam alimentos, nem produzem sua comida, como as formigas, fazem como os chapins. Recorrem a outros tipos de comida, e também assim evitam a competição. Nada de competição. A competição é sempre prejudicial à espécie, e vocês têm muitos recursos para evitá-la. Essa é a tendência da natureza, nem sempre compreendida de todo, mas sempre presente. Essa é a palavra de ordem que nos vem do bosque, da floresta, do rio, do oceano. Portanto, associem-se, pratiquem a ajuda mútua. Esse é o meio mais seguro de dar a cada um e a todos a máxima segurança, a melhor garantia de existência e de progresso, seja corporal, intelectual ou moral. Isso é o que a natureza nos ensina e é o que tem feito todos os animais que atingiram a posição mais elevada em suas respectivas classes. Isso é também o que o homem mais primitivo, tem feito. E essa é a razão pela qual o ser humano atingiu a posição que tem hoje. Trechos do capítulo 8, Ajuda mútua entre nós.
O mesmo sentimento movia também os mineiros do Vale de Ronda, enquanto trabalhavam para resgatar seus camaradas de uma mina inundada. Tinham de perfurar 30 metros de carvão para atingir seus camaradas sepultados. Mas quando faltavam apenas 3 metros, foram envolvidos pelo Grisu. As lâmpadas apagaram-se e os homens do resgate foram retirados da mina, pois o risco para quem trabalha nessas condições é o de ser atingido por uma explosão a qualquer momento. Mas o som das pancadas rápidas dos mineiros sepultados ainda eram ouvidos. Continuavam vivos e pediam socorro, e vários colegas se apresentaram como voluntários para salvá-los sob qualquer risco. E quando desceram na mina, suas esposas tinham apenas lágrimas silenciosas para segui-los, mas não disseram uma única palavra para impedi-los. Aí está a essência da psicologia humana. A menos que fiquem enlouquecidos no campo de batalha, os homens não conseguem ficar ouvindo apelos de socorro sem responder a eles. O herói vai, e o que o herói faz, todos sentem que deveriam ter feito também. Os sofismas do intelecto não resistem ao sentimento de ajuda mútua, porque esse foi nutrido por milhares de anos de vida social humana e centenas de milhares de anos de vida pré-humana nas sociedades animais. O homem é resultado tanto de seus instintos herdados, quanto de sua educação. Entre mineiros e marujos, suas ocupações comuns e seu contato diário uns com os outros criam um sentimento de solidariedade, ao mesmo tempo em que os perigos circundantes mantêm sua coragem e determinação. Nas cidades, ao contrário, a ausência de interesses comuns nutre a indiferença, enquanto a coragem e a determinação, que raramente têm oportunidade de se manifestarem, desaparecem ou tomam outra direção. Além disso, a tradição do herói da mina, ou do mar, sobrevive nas aldeias dos mineiros e dos pescadores, enfeitada por um halo poético. Em resumo, nem os poderes esmagadores do Estado centralizado, nem os ensinamentos de ódio e de luta impiedosa disfarçados de atributos da ciência, vindos de filósofos e sociólogos serviçais, conseguiram eliminar o sentimento de solidariedade, profundamente enraizado no coração e na mente dos seres humanos, já que ele foi alimentado por toda a evolução precedente. O resultado da evolução, desde seus estágios mais primitivos, não pode ser superado por um dos aspectos dessa mesma evolução que logo passará. Posso começar? A gente selecionou só trechos desses dois capítulos para pensar o salto vindo dos animais para as sociedades humanas, né? E como o clima é mais de bate-papo, a gente fez uma coisa mais de 10 minutinhos. Beleza. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, como é que o Kropotkin, né, ele chegou a essa conclusão de que a cooperação era um fator importante na evolução dos seres vivos. Porque no século XIX, o que vai vingar é as teorias do Charles Darwin, né, da seleção natural, e essa seleção natural acontecia principalmente pela adaptação do ser vivo conseguir nessa luta pela sobrevivência, né? Então, o que vai acontecer? O Kropotkin, ele está dentro de uma cultura, dentro de uma linha, que, na verdade, acontece principalmente na Rússia. Na Rússia, eles não vão aceitar as teorias do Charles Darwin. Isso independente da pessoa ser anarquista ou não. Né? Isso bem ainda na primeira metade, da primeira para a segunda metade do século XIX. O que acontece? Existe na Rússia uma teorização de que o povo eslavo ele é naturalmente dado à cooperação. E aí, quando chegam as ideias do Charles Darwin, que é a ideia da competição enquanto um valor universal, eles vão entender que as ideias do Darwin, na verdade, é uma ingerência britânica sobre os negócios da Rússia. Então, existe aí também por trás uma geopolítica da seleção natural.
que pouco se fala, né? Mas, por exemplo, na Alemanha também tem isso, né? Se você for pegar, os alemães também acham que o Goethe, já no início do século XIX, ele já falava da evolução das espécies. Então, pouco se fala dessa geopolítica da seleção natural. São os países, de alguma forma, que estão brigando. Agora, por que as ideias do Charles Darwin são importantes também? Né? Tirando o aspecto científico, que já foi provado da importância dela, né? Inclusive, hoje a gente está num mundo onde tem gente que acha que o criacionismo é mais importante que a teoria da evolução, então, para você ver os embates. No século XIX, o que acontecia era que as ideias do Charles Darwin serviam, de alguma forma, para o imperialismo britânico. Então, o que acontecia? Para os ingleses, você dizer que a competição é um valor universal era interessante, porque eles eram os principais. O Império Britânico era o principal, né, país dentro do mundo capitalista. Então, se ele fala, vamos competir todo mundo porque é um bem universal, ela vai competir com todo mundo e vai ganhar a competição. Por isso que cai como uma luva as ideias do Charles Darwin. E a gente tem que entender também que essas ideias do Charles Darwin, ele puxa de um outro teórico, que é um teórico também inglês chamado Robert Malthus, que vai dizer o que, o Malthus? De que a população cresce muito mais do que os alimentos. E o Charles Darwin diz isso, ele lê o livro do Malthus, né, que se chama Ensaio sobre População, e ele vai dizer, eu li o Ensaio sobre População e cheguei à conclusão de que ele tinha razão. É o que eu vejo entre os seres vivos. Eu vejo na natureza o quê? Uma luta pelos alimentos, porque tem muito mais ser vivo do que alimento. Então, há uma tendência de que o mais apto, ele vai ter que ter uma luta com os outros e ele vai conseguir vencer. E ele vai passar o gene dele para as próximas gerações. Ele não fala de gene ainda, obviamente, né? Mas ele está falando, ele vai passar essas habilidades para as próximas gerações. E nesse mesmo período que o Charles Darwin está falando, existe um outro teórico inglês chamado Alfred Wallace, que também faz essas pesquisas, né? E essas pesquisas também são feitas na Ásia, do Charles Darwin, mais principalmente na América do Sul, principalmente, né? Ele vai chegar a essas conclusões. E aí, o que vai acontecer? O Emerson, ele também, o que ele vai fazer, o Wallace, né, meu dizendo? Ele vai ler o Malthus, ele também vai concordar com o Malthus. Então, existem, na Inglaterra, dois teóricos que trabalham a evolução, que acreditam que a evolução se dá como o Malthus fala. Agora, o interessante é que o Malthus fala para a população humana. Ele não está falando para os animais. Então, eles puxam a teoria do Malthus de população para a questão dos seres vivos. E eles aplicam essa teoria. Bem, quando isso chega, como está dizendo, na Rússia, então existe um comportamento de se refratar a entrada das ideias do Charles Darwin, né? Porque acham que ela interessa ao Império Britânico, não interessa ao Império Russo, que também está numa busca pela industrialização, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa tem que passar aí. O que vai acontecer nesse processo aí no século XIX? Da primeira para a segunda metade, né? Que é quando o livro do Charles Darwin é publicado. O Kropotkin, ele vai ler esse livro. E ele estava, no período que ele leu o livro, numa pesquisa, porque ele era do corpo militar, já que ele era oficial, porque ele vinha da nobreza russa, né? Ele está numa pesquisa nas regiões da Sibéria, e ele vai chegar à conclusão, ele lê o livro, né? Ele discute com um outro cara que é um botânico que está junto com ele, chama Polyakov, e eles vão discutir o quê? Aquilo que o Charles Darwin está falando, eu não estou encontrando aqui na Sibéria. Mas você pode discutir o porquê. Porque o Charles Darwin e o Emerson fizeram a pesquisa prioritariamente nas regiões tropicais. Eles não foram nas regiões geladas do globo. Então ele vai nas regiões, ele está na região mais da Sibéria, que é uma região gelada, e ele fala, não estou vendo nada disso aqui. Né? O que o Charles Darwin está falando. Enfim, ele começa a ficar em dúvida. Na década de 80 do século XIX, ele vai ver uma palestra de um cara chamado Karl Kessler, que é um evolucionista russo, que também vai dizer que as teorias do Charles Darwin necessariamente não funcionam nas regiões geladas, e a partir daí ele vai começar a teorizar essa ideia do apoio mútuo, né? Principalmente porque, nesse período da segunda metade do século XIX, né, entra em cena aí um cara chamado Thomas Huxley. E o Thomas Huxley, ele vai fazer o quê, o Thomas Huxley? Né? Inclusive, ele ficou mais conhecido pelo neto dele, que é o Aldous Huxley. Né? O Thomas Huxley, ele é um biólogo do século XIX, super importante no século XIX. Ele faz esse papel de debates públicos, porque o Charles Darwin era muito tímido, não fazia essa participação, ele não ia para debates.
né? E nos debates públicos, ele vai levar essa teoria da luta pela sobrevivência para os debates. E ele vai fazer um livro demonstrando que, da mesma forma que o Charles Darwin viu entre os seres vivos a luta pela sobrevivência, ela também acontece entre os seres humanos. Então, olha o movimento que interessante. Começa lá com maltos da população, chega no Charles Darwin para os seres vivos, e aí essa elaboração do Charles Darwin entre os seres vivos, né, os outros animais, volta para o Huxley, para os seres humanos. Que vai dizer o quê? Olha, da mesma forma que os animais brigam entre si, os seres humanos também brigam entre si. Logo, é normal os seres humanos brigarem um com o outro. A competição é uma coisa normal. A natureza delega a competição para os seres vivos, inclusive os seres humanos. E isso vai levar ao quê? Vai levar que outros teóricos, por exemplo, Spencer, vão acreditar de que nessa luta pela sobrevivência existem raças humanas, nas quais algumas raças estão mais preparadas e por isso elas vencem a luta, e outras raças elas não são mais preparadas, por isso elas vão perder essa luta. Né? E, obviamente, quais são as raças que vencem a luta? São as raças de cor branca, são os caucasianos que vivem na Europa. E aí você vai justificar a chegada dos europeus na África e na Ásia. Você vai dizer, olha, os europeus estão indo na África e na Ásia por quê? Porque nessa luta pela sobrevivência, né, os mais aptos são os brancos, são os caucasianos. Logo, pô, eu estou indo na África e eu estou indo na Ásia, eu sou o mais apto. Então eu estou chegando lá para levar o quê? O progresso para as pessoas. Se eu não for para lá, eles nunca vão progredir. Por quê? Porque naturalmente a gente venceu essa batalha pela luta pela sobrevivência. O Kropotkin vai ler esse livro do Huxley e ele vai ficar hiper mega assustado quando ele lê o livro do Huxley. Né? Ele fala, meu, o que é isso? O cara está dizendo que tem que ter uma luta fratricida entre os seres humanos, na qual o mais forte vai vencer e o mais fraco tem que morrer. Por quê? Porque é assim que funciona é uma lei da natureza. E aí ele vai lembrar do que, obviamente, ele já tinha feito na Sibéria, as pesquisas que ele tinha feito na Sibéria, nas regiões gerais, que ele não via isso, e ele vai juntar junto com a palestra que ele viu também do Karl Kessler na década de 80. E a partir dele vai fazer uma resposta ao Huxley. Né? Uma resposta, que é um livro que eles citaram, um trecho aí, que é o apoio mútuo, que é o quê? Demonstrando, não, tudo bem, o Kropotkin não nega que existe a competição. Só que essa competição, ela se dá, quando acontece, entre espécies diferentes. Na mesma espécie, o que sempre predomina é a cooperação. E aí ele vai demonstrar por várias possibilidades, né? Que ele tentou entregar artigos de vários teóricos nesse período, né? Ele vai mostrando de que formigas, abelhas, pássaros, eles tendem sempre à cooperação para sobreviver. E aí ele vai acabar esse livro, né, depois, primeiro ele cita fascículos num jornal, depois forma esse livro, em 1902, ele vai demonstrar o quê? Que os seres humanos também são dados à cooperação. Eles podem competir, mas o que vigora, a lei principal da evolução é a cooperação, não é a competição. Então é uma disputa, vamos dizer assim, num primeiro momento, científica, que se tem, que interessa ao Império Britânico, que é o principal império naquele momento, no século XIX, né? Mesmo porque o Charles Darwin, ele vai demonstrar a cooperação também entre os animais. Então ele não nega isso. Né? Mas isso não era interessante. Eles tiraram. Né? Tipo, a comunidade científica, a serviço, obviamente, dos interesses britânicos, não vai dar tanta ênfase a isso. A ênfase vai ficar qual? Na luta pela sobrevivência. Não é à toa que até hoje, quando a gente vê um programa de televisão, por exemplo, da National Geographic, o que sempre acentua é o quê? É o leão matando o búfalo, por exemplo. A gente se vê um animal matando o outro. A gente nunca vê a cooperação entre eles. Por quê? Porque é essa lógica que vai predominar. As pessoas vão entender que a briga no reino animal, a luta pela sobrevivência, é algo natural, quando, na verdade, existe o outro contraponto, que é o apoio mútuo, que é a cooperação. Eu acho que é esse detalhe aí que o Kropotkin está trazendo, ele está tentando evidenciar de que há um equilíbrio na natureza entre a competição e a cooperação. Quando a gente pega a competição e leva ela como se fosse a única norma, é porque isso interessa a quem? Interessa ao sistema que você viu, que é o sistema capitalista, que a todo momento fica dizendo que as pessoas têm que competir. Né? Então, por isso que eu acho que o Kropotkin ele tem essa resposta ao Huxley,
Né? O Kropotkin era bastante conhecido no século XIX, ele é chamado para fazer debates nas sociedades geográficas, inclusive de Londres, né? E ele vai demonstrar isso. Então, é uma preocupação dele de afirmar a cooperação enquanto um valor universal entre os seres vivos. E para ele é o fator principal. Né? Na verdade, o que ele está dizendo? Os seres vivos, os animais, obviamente, o que eles fazem? Eles cooperam para lutar contra as intempéries, contra o clima. Então, é isso que ele via, por exemplo, na Sibéria. Porque se não brigar na Sibéria, vai morrer todo mundo. Porque é um clima muito gelado. Então, não tem como você fazer isso. Você vai precisar o quê? Ter um mínimo de cooperação para sobreviver. Como Charles Darwin, como está dizendo, e o Alfred Wallace, eles estudaram, basicamente, nas regiões tropicais, eles não tiveram oportunidade de chegar a essa conclusão que chegou, né, o Kropotkin, ou dar maior ênfase, né? Principalmente, por exemplo, se a gente for pegar, o Alfred Wallace. O Alfred Wallace é bem interessante também, porque ele descobriu no mesmo período que o Charles Darwin, né? O Charles Darwin já estava escrevendo um livro dele, é o Teoria da Evolução das Espécies, ele estava escrevendo, ele recebeu a carta do Alfred Wallace, e ele chega à conclusão que é a mesma coisa que ele está falando. Aí vão pedir para ele publicar o livro antes, né? Inclusive, um dos caras que mais pede para ele fazer é o Charles Lyell, que é um dos primeiros geólogos do mundo, né? Vamos falar assim. E aí, o que vai acontecer? Então, o Charles já vai publicar para tentar, ganhar essa notoriedade. O que ele tem razão, porque ele tinha descoberto isso muito antes que o Alfred Wallace. Só que tem um outro detalhe. O Alfred Wallace era espírita. Ele acreditava no espiritismo. Então, não cabia um espírita, nesse momento, para as sociedades científicas. Vocês estão entendendo? Então, você precisa tirar ele também da jogada. E aí fica, obviamente, com todo um direito, obviamente, né, o Charles Darwin. Então, eu acho que essa disputa aí entre Charles Darwin e, melhor dizendo, o Huxley até, né, e o Kropotkin, que é bom entender. Que, no fundo, se a gente for voltar, é uma disputa que já está no século XVIII, entre o Malthus e o William Godwin. Eles também estão disputando isso, né? Essa ideia da sociedade humana, o capitalismo. O Malthus, ele vai naturalizar o capitalismo, vai dizer que o pobre é assim mesmo, ele tende a ficar desse jeito porque ele é vagabundo, ele diz isso no capítulo, que ele gosta de ir para taverna, beber. Existia uma lei na época, que é a lei dos pobres, davam dinheiro para os trabalhadores, aquele que não tinha condições de trabalhar. Ele fala, não tem que dar dinheiro para o trabalhador, porque ele não vai pegar esse dinheiro para se autossustentar. Ele vai pegar dinheiro para gastar na taverna. Então, é um discurso, pessoal, que passa até hoje. Né? Tipo, o pobre é desse jeito, porque ele não batalha, porque ele não gosta de trabalhar, ele gosta de ficar assim, entendeu? Se ele tivesse trabalhado, ele ia se esforçar, ele ia ficar melhor. Esse discurso que vem lá do Malthus, né? Que vai passando, que aí o Charles Darwin, não sei dizer, eu acho que não tinha essa preocupação, mas obviamente, para isso também, o Huxley, aí sim, ele tinha essa preocupação, porque ele faz um livro sobre isso, né? E aí você tem então, essa crítica que vem do Kropotkin. Agora, por que o Kropotkin também é meio que deixado de lado? Porque o Kropotkin, ele sempre foi assumidamente, ele era anarquista. Você tá entendendo? Então, tipo assim, não dava para vingar o Kropotkin dentro dessa lógica científica. Por mais que ele quisesse, inclusive, dar um caráter científico para o anarquismo. Ele tentou fazer isso. Mesmo assim, meio que deixar ele de lado. Então, é importante entender esse panorama, né, de que nas ciências biológicas, nas ciências naturais, né, existia um conflito entre aqueles que acreditavam no apoio mútuo enquanto principal fator e aqueles que acreditavam na competição como principal fator. Bem, o que vai vencer? Vence aqueles, obviamente, que acreditam na competição enquanto valor natural. Né? As pessoas acreditam nisso até hoje. Acho que as pessoas têm que competir uma para as outras. Liga a televisão e vê os animais competindo. Qualquer esporte que você vê de competição, né? As pessoas não estão colaborando nos esportes. Um quer ganhar do outro, Olimpíadas e assim por diante, né? Copa do Mundo, todo mundo quer ganhar. Porque a competição é como se fosse uma lei natural. Todo mundo olha para a competição como se sempre existiu. Desde o homem das cavernas existe competição. Mas não é assim. Isso tem a ver, obviamente, com a lógica capitalista, né? Que no século XVIII, XIX, com a lógica industrial. Então você precisa justificar isso. E eles fizeram, eles justificaram, né? Cientificamente, vamos dizer. Então, Charles Darwin dá uma justificativa científica para o capitalismo. O capitalismo é algo natural, não tem como você mudar ele. Por quê? Porque competição é uma lei da natureza. Por isso que eu acho que o Kropotkin ele vai se contrapor. E aí a gente estava pensando, né, para completar esse raciocínio, como é que a gente pode pensar o apoio mútuo hoje? Pessoal, vamos pensar o seguinte,
Se todo mundo vai competir com a pandemia, vai morrer todo mundo. Então, se a lei natural é a competição, vamos competir uns com os outros. Todo mundo compete, sai na rua competindo. E vamos ver o que vai acontecer. Mas não é isso que acontece. As pessoas buscam se solidarizar às outras. Naturalmente, elas vão buscando. E é isso que o Kropotkin dizia já no século XIX, né, no início do século XX. Que naturalmente as pessoas são solidárias. As pessoas buscam solidariedade. Né? No século XIX, ele está mostrando isso aonde? Isso acontece principalmente nas periferias das grandes cidades industriais, então Londres, Manchester, né, principalmente, que ele está na Inglaterra, né, aonde as pessoas mais pobres, elas tendem a se cooperarem. E isso acontece até hoje. Né? Nas periferias é comum o quê? As pessoas se cooperarem. Em dado momento, por exemplo, elas precisam, sei lá, alguém precisa de alguma comida, vai no vizinho e pede, o vizinho dá. Entendeu? Tá precisando que fique umas 2 horas com o filho, ele guarda o filho, depois volta. A pessoa não vê a lógica do capital em tudo. Fala, não, você tá querendo aí 2 colheres de arroz, dá R$30. Você quer que o seu filho fique comigo? Eu vou cobrar R$50 para ficar com ele. Essas 2 horas. As pessoas não têm essa lógica. Então, é isso que o Kropotkin está dizendo. Naturalmente, as pessoas buscam a solidariedade, a cooperação. Né? Por quê? Porque isso é um traço também da natureza. A natureza também dá isso para ele, entendeu? Então, não é um traço tipo o homem culturalmente chegou. Isso é um traço da natureza. Ok? A gente pode discutir depois se é ou não. Mas é isso que ele está fazendo. Então, ele está tentando se contrapor a esse modelo, que é o modelo da competição, o modelo da meritocracia. Então, as pessoas acham que a meritocracia é algo normal. As pessoas têm que competir com as outras, e os mais fortes vencem, e os mais fracos não, entendeu? Por quê? Porque é assim. É uma lei da natureza. Não, não é lei da natureza, pessoal. Você está entendendo? A meritocracia também tem uma jogada cultural que favorece o sistema que a gente vive. Independente de você gostar ou não. Aí você fala, mas não tem gente que consegue, pela meritocracia, né, conquistar. Lógico que tem. Porque se não tivesse, ia acabar o capitalismo. A questão é, se todo mundo conquistar o que quer o capitalismo, acabou o capitalismo. Porque o capitalismo é um sistema que a desigualdade é um pilar dele. Precisa ter desigualdade. O dia que todo mundo for igual ao capitalismo, todo mundo conseguir as coisas, você está entendendo? Que vai acabar o capitalismo. Mas ninguém vai conseguir, pode ficar tranquilo. Sempre vai acontecer o quê? De 1 milhão de pessoas, aparece um Silvio Santos da vida. Aí, um dia eu vou ser igual ao Silvio Santos. Aí todo mundo fica acreditando nisso. Por quê? Porque essa é a lógica do sistema. Ele quer que você acredite nisso. Aí você fala, mas não vai acontecer de aparecer? Lógico que vai. Porque isso vai sempre, né, fazer com que você acredite que, né, tem aquela esperança que um dia vai conquistar também. Ou seja, a meritocracia vem desse modelo aí, né? E esse modelo científico da competição, de alguma forma, foi dado pelo Charles Darwin, principalmente pelo Thomas Huxley. E aí, o que é interessante, só para a gente fechar, né, essa introdução. O que está acontecendo hoje? Hoje você tem grupos de solidariedade no mundo inteiro tentando ajudar as pessoas. Por quê? Porque existe, e já está evidenciado, uma crise econômica brutal, milhões de pessoas vão perder emprego, dessas milhões de pessoas, muitas vão passar fome, não vão ter onde morar, e aí vão surgir grupos tentando ajudar. Agora, por que aparecem esses grupos? Vocês estão competindo? Pô, caramba, o cara vai morrer de Covid-19, melhor para mim. Né? Morre todo mundo, pô. Que bom, eu não tenho mais com quem competir. Mas não é assim. As pessoas, naturalmente, elas vão procurando o quê? Se solidarizar com as outras. Sem conhecer as pessoas. Tipo, elas vão lá, ajudam as pessoas. Entendeu? Dão mantimento, cesta básica, fazem álcool gel e assim por diante. É isso, então, que é interessante a gente pensar. Existe esse traço natural das pessoas, né, que faz com que a espécie humana só vai sobreviver por essa pandemia, pessoal, porque existe a cooperação. Porque vamos fazer a meritocracia, vamos fazer aí a competição que o capitalismo pede para a gente toda hora, para acabar a espécie humana. Né? Hoje eu estava vendo no jornal, na própria União Europeia, eles estão pedindo a solidariedade entre os países. É lógico, galera, tipo, a solidariedade é o que vai fazer a espécie humana continuar. Senão ela vai ser dizimada. Então, essa lógica do capital, você pode até gostar e falar, não, eu adoro competir. Não há problema nenhum. Mas entenda, isso tem uma origem. Né? Isso tem uma lógica científica no século XIX para justificar.
Não começa a falar alguma coisa que você acha que conhece. Né? A competição não surgiu do nada. Tem uma justificativa. Né? E do outro lado, também tem a solidariedade, e que nesses momentos trágicos, nesses momentos mais de cataclismas, né? Você vê quando acontece, então, problemas sanitários, como está acontecendo agora, ou problemas, por exemplo, de terremoto, maremoto, de chuvas torrenciais, que morrem milhares de pessoas. O que acontece? Você vai lá nas cidades, né? Você tem um local lá que a pessoa dá mantimento, dão roupas, elas dão mantas, né? Então tem que entender isso. E aí, só para fechar, como é que o Kropotkin vê esse apoio? E aí vem uma outra questão. Porque também existe na sociedade que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, uma relação assimétrica, né? Mas o que é a relação assimétrica? Relação do mais forte contra o mais fraco, que se dá também nesse momento. Então a gente vê isso, que é quando? Por exemplo, quando existe a ideia da caridade. Né? Já viram isso? Então, cadê a caridade, né? A caridade não tem nada a ver com solidariedade, pessoal. O que é caridade? Caridade é, eu sou mais forte que você e te ajudo que você é mais fraco. Você está entendendo? Então, por exemplo, pega uma cesta básica, levo lá para você, você dá e você chora, fala, graças a Deus, você me ajudou. Aí você volta para casa, dorme e fala, ah, Senhor, graças a Deus, eu fiz uma boa ação essa noite. Isso é caridade. Isso é uma relação assimétrica, do mais forte ajudando aquele que está mais fraco. Apoio mútuo, o nome já diz o que é isso. Apoio mútuo é apoio entre as pessoas. Um se ajuda com o outro. O que acontece na sociedade capitalista também muito é, o Dória falou isso, né? Famílias que estão ajudando. Família Safra. A família Safra é dono de banco. Se ferra durante 20 anos. Aí depois te ajuda. Pelo amor de Deus, tem que ser muito ingênuo, né, galera? Mas ele faz isso, porque a ideia é benemérita, né? Então vai o Safra lá, mas ele nem vai lá. Ele deposita um dinheiro lá da casa dele, cai na conta e fala, ele ajudou com 100 mil cesta básica. Mas o que ele tirou já da população durante 20 anos? Quanta cesta básica dá para ter comprado? Então essa é a caridade cristã, né? Que é muito motivada também nesses momentos. Né? Tipo, o mais forte ajuda o mais fraco. A solidariedade, a cooperação que o Kropotkin está pensando, e aí também os anarquistas, né? É entre iguais. Não existe mais forte ou mais fraco. Existe uma semelhança entre as pessoas. Eu te ajudo e você também me ajuda. É uma colaboração mútua. Isso é diferente de caridade. Então, só para fechar essa discussão, eu queria demonstrar isso. Então, se todo mundo seguisse à risca o que o capitalismo apregoa dia e noite, a sociedade humana tinha desaparecido. A Covid-19 ia matar todo mundo. Vai matar milhões de pessoas. E principalmente pobres. Que também dizer que está morrendo de todas as classes, não vamos ser ingênuos. Né? Vão morrer os mais pobres. Dos países mais pobres vão morrer mais. Porque é a lógica desse sistema. Né? Tipo, a pessoa não tem mais condições, ela vai ser atingida e vai morrer. Mas mesmo assim, existem grupos de associação, inclusive tem vários sites que ajudam isso, né, que mostram esses grupos. Né? Eles estão em vários cantos do planeta, no Brasil são vários esses grupos, em várias cidades, que se solidarizam com as pessoas que já perderam emprego, com as pessoas que perderam entes queridos, né? Que de alguma forma trazem o quê? Uma ajuda, um apoio para essas pessoas, demonstrando que ela tem algum tipo de empatia com ela. Não é um cara que está lá, PQP, e manda R$1.000 para a pessoa e fala, eu dei R$1.000, graças a Deus eu vou para o céu quando eu morrer. Isso não tem nada a ver com solidariedade. Isso é caridade cristã. Eu faço uma coisa para me confortar o meu ego. A solidariedade é uma ajuda mútua na qual um se ajuda com o outro. E nem todo mundo faz isso. Né? Isso que é a verdade. Então, eu acho que é isso que é legal a gente pensar. Por isso que eu acho que o Kropotkin é importante. Né? Porque ele está trazendo essa possibilidade para a gente, né, refletir nesse momento que a gente está vivendo. Demonstrando o quê? Que a competição, esse valor universal que nos faz acreditar, que está em todo lugar, pessoal. A competição está em todos os lugares. Está na escola. E aí pode ser o que for, professor petista, comunista, PSDBista, todos eles praticam a competição. Com valor, você está entendendo? As pessoas acham que tem que ser desse jeito. Não existe outra escola no CS. Né? Então criam o Enem, ENAD, Prova Brasil, aí tem o PISA. Existem vários elementos aí que eles vão colocando da competição, como se só por aí você conseguisse avaliar a pessoa.
né? Os anarquistas, aí o Clopot está demonstrando que isso não funciona. A sociedade desse jeito vai virar uma hecatombe. E nesses momentos a gente está percebendo isso, né? Milhões de pessoas vão ficar na pobreza, por quê? Porque o sistema é capitalista. Você vai fazer o quê? Tem uns caras ricos, tem um milhão de gente pobre, eles vão ficar mais empobrecidos. Agora, você acha, por exemplo, que vai mexer em gente que tem muito dinheiro? Por exemplo, o que acontece agora? Querem mexer nos funcionários públicos. Tudo bem, mexe. Não, tudo bem, vamos mexer nos funcionários públicos. Mexe em todos os funcionários públicos. Mas mexe também no prolabore dos ricos. Então, por exemplo, o Paulo Guedes, ele é banqueiro. Ele tira 400 mil reais por mês para enfiar dentro do bolso dele. Então, a partir de agora, Paulo Guedes vai ganhar só 10 mil reais. Pega os 390 mil e usa também para a Covid-19. Será que ele vai fazer isso? Lógico que não, né, pessoal? Ele pede para você fazer. Mas ele continua comprando um sapato de $400, como ele comprou agora recentemente. Então é isso que os anarquistas estão questionando. Né? Tipo, é uma farsa do jeito que eles fazem. Eles sabem que vão morrer. Todos eles, pessoal. Todos eles. Inclusive esses governadores como João Dória e outros, todos eles sabem que vão morrer milhões. O que eles querem é ter algum capital político para depois ser reeleito. Entendeu? Acreditar que o cara é benevolente, ele está preocupado, sinceramente, eu não acredito. Eu não consigo acreditar nisso. O que faz esses caras funcionarem é os interesses próprios. Eles sim levam competição, a meritocracia ao extremo. O problema é quando o cara é pobre, tá na outra ponta e levar também. Ele só tende a ser prejudicado. Então, eu acho que era basicamente isso que eu queria dizer. E aí a gente começa a fazer uma discussão, entendeu? E, enfim, para a gente levar adiante a ideia de discutir o apoio mútuo na sociedade atual, em termos de pandemia, né? Ou seja, ou praticamos o apoio mútuo, a solidariedade entre iguais, ou essa sociedade tende a acabar. Ela não vai conseguir sobreviver, porque a pandemia vai matar mesmo, entendeu? Então é isso, pessoal. Então, obrigado aí. Eu acho agora legal a gente fazer um debate aí com os outros componentes, né? Amir, muito bom, muito obrigada por toda a exposição. Já temos participação aqui. O Rodolfo Neto fez uma pergunta, mas foi o que você comentou, né? Ele perguntou da diferença de apoio mútuo, solidariedade e caridade. Então, na minha concepção, né, a solidariedade, o que é o apoio mútuo, né? O apoio mútuo, para mim, tem a ver com essa coisa da troca entre as pessoas. Né? Tipo, eu ajudo e você me ajuda. A caridade não tem nada a ver com isso. A caridade é, eu te ajudo e não quero ajuda nenhuma. Por quê? Porque eu estou bem. Eu não preciso de você. Eu sou Tem uma forte. hierarquia, né? Hã? Tem uma hierarquia, né, na caridade. Tipo, eu te ajudo por quê? Porque eu consegui. Eu estou num posto muito melhor que você. Então, aí o que acontece? Aí acontece o que aconteceu recentemente. Uma mulher está reclamando da cesta básica que ela recebeu. Fala, mas esses produtos aqui, pelo amor de Deus, são produtos de baixa qualidade. Aí alguém fala, mas peraí. Você está recebendo cesta básica e ainda quer reclamar dos produtos? Por quê? Porque essa lógica do sistema. Eu vou lá e compro mais barato e te dou. Por quê? Porque você não tem esse direito de dizer para mim o que você quer. Nesse momento, cara, você está num papel inferior. O que eu acho que o apoio mútuo traz é essa coisa de você questionar a caridade. Entendeu? Você, tipo, é uma troca. Eu tenho empatia por você. Eu quero entender melhor o que está acontecendo. Por isso eu quero te ajudar. Né? Eu acho que é diferente da caridade, na qual eu dou um dinheiro, viro as costas e vou embora. Né? Amir, existe também uma questão na efetividade, né, da caridade. A caridade, ela não supre os problemas sociais. Ela apenas gera uma propaganda, né, uma situação. Ela serve à pessoa que pratica ela, né, para ela se sentir bem. Mas enquanto solução para os problemas sociais, ela é diferente, ela não é efetiva, como seria uma prática de apoio mútuo, né? Ah, sim, lógico. Não, ela não é efetiva, nunca vai ser efetiva, né? A caridade, ela faz parte do sistema. Tipo, as pessoas ricas doam um pouco do seu dinheiro para as pessoas pobres. Essa é a lógica. Tipo, vai dizer assim, eu sou uma pessoa benemérita, eu ajudei o outro. Mas esse outro não tem a ver comigo. Eu não tenho uma empatia com ele. É uma pessoa que está lá, eu ajudo, não quer nem saber quem é. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença. Esses grupos, geralmente, eles vão nos locais. Então, eles estão lá com as pessoas.
eles levam as cestas, eles conversam com as pessoas, querem saber o que está acontecendo, produzem álcool gel junto com elas. Não é o cara que dá, sei lá, 50 mil reais e some, entendeu? Por quê? Porque ele não tem uma empatia, ele não quer saber. Ele já acha que está fazendo o máximo já dando dinheiro. Eu acho que essa é a grande diferença. Né? Agora, isso é interessante, porque o propósito vai dizer sobre isso. Né? O propósito vai dizer o quê? Sobre a caridade. Ele vai dizer o seguinte: quanto à caridade e os inúmeros trabalhos pelo bem-estar geral, feitos voluntariamente por tantas pessoas abastadas, bem como por trabalhadores, em especial por profissionais, todos sabem do papel dessas duas categorias de benevolência na vida moderna. Se o desejo de ter prestígio, poder político ou distinção social geralmente macula o caráter real disso. É isso. O que a pessoa está fazendo? Né? Eu faço um negócio que depois aparece lá. O benemérito Amir deu R$1 milhão para comprar álcool gel. Puta, meu, todo mundo, Amir, você é maravilhoso. Deus te abençoe, cara. Quando você morrer, você vai direto para o céu. A sua alma é bondosa. Só que aí o que acontece esse cara? Ele explora o trabalhador, paga salário mínimo, assedia a mulher, mas aí nesse momento ele deu R$1 milhão, comprou álcool gel, virou um herói da classe do mundo, entendeu? É isso que os caras estão dizendo. Ele não vai se dispor a ir lá. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar na dele, já que ele tem dinheiro, ele dá o dinheiro para os outros, tá bom. Entendeu? Eu acho que é isso que o propósito também está dizendo. Tem uma pergunta da Cibele. Ela comentou, não sei se fuge um pouco do tema, mas as sociedades neomalthusianas nos Estados Unidos eram bastante progressistas, né? Então, é que inclusive tem anarquista que depois é neomalthusiano, né? O povo urbano é neomalthusiano, né? Tipo, é muito complicado, cara. É a mesma coisa chegar e falar assim, do positivismo, né? O positivismo é de direita. E tem várias implicações na rua, por exemplo, do positivismo para atacar a sociedade que se tinha lá, entendeu? Então, o neomalthusianismo também tem essa ideia, tipo assim, de um controle populacional. Tem isso. Discutir os controles populacionais nas sociedades onde as pessoas estão tendo muito filho. Para quê? Para diminuir a controle da população. Essa é a ideia do bem-estar, mas a gente está na lógica do capitalismo. Bem, eu não estou falando que ter muito filho é melhor ou ter poucos filhos é melhor. Eu estou dizendo que há uma lógica aí. Por exemplo, antes do Malthus, existia, por exemplo, David Hume, que é um filósofo, né? Ele tinha uma ideia de que as pessoas, os países mais prósperos eram os países de grande população. Por quê? Porque o que ele entendia? Os países que têm grande população são os países que as pessoas são mais felizes. Já que elas são mais felizes, elas têm mais filhos. Então, é uma prosperidade maior. Essa é a lógica. Quem muda isso é o Malthus. Ele que quebra esse paradigma. Aí vai vir outros autores que vão tentar se contrapor a ele, enfim, né? Mas aí, só para entender. Então, o Malthusianismo também pode ter. Porque ele pode trazer uma ideia de que dentro da lógica que a gente vive, porque ele está falando da sociedade capitalista, né? Os neomalthusianos também estão falando por terceiro mundo, principalmente. Né? Só que a gente não pode esquecer também que a partir de políticas neomalthusianas, que pessoas foram no Nordeste, né, e fizeram laqueadura de mulheres, sem elas saberem. Eles chegaram para a mulher e falaram assim, a mulher, eu estou com dor de barriga. Não, vem aqui no hospital que eu vou te curar. Aí fazia, falava, você está com problema de estômago, vou fazer uma cirurgia. E nessa de fazer a cirurgia do estômago, fazer uma laqueadura para a mulher não ter mais filho. Eles acharam que isso era cientificamente aceitável. Por quê? Porque é uma sociedade mais pobre, então a mulher não podia ter muitos filhos. Então os neomalthusianos também pregavam isso. Então tem que tomar muito cuidado. Então existe aí, às vezes, uma coisa meio racista. Eu nunca ouvi falar de neomalthusianismo para regiões, por exemplo, dos países nórdicos, entendeu? Onde você tem um equilíbrio maior, populações mais ricas, isso não acontece. O que tinha lá era a eugenia. Foi o Hitler que inventou a eugenia. A eugenia surgiu na Suécia e nos Estados Unidos. Então, tipo assim, também é uma outra questão, para a gente depois pensar. Bom, Renato, você quer ler alguma pergunta, Renato? Não, eu perdi o chat aqui. Eu tava no... Temos alguns comentários. O Rodolfo também está perguntando como a obra do Kropotkin foi recebida em sua época. O termo apoio mútuo foi adotado pelos anarquistas da época ou não? Outros anarquistas que pensaram sobre o apoio mútuo nesse termo?
Então, qual que é, se a gente for pegar assim, qual que é um problema, assim, vamos dizer, da obra do Kropotkin, né? Ele tenta, aí tem que entender assim, o que está acontecendo no século XIX é uma luta científica. Tipo, é o positivismo contra norma. Então só vai funcionar aquilo que eu consigo comprovar empiricamente, né? Eu vou lá, faço o teste, se deu resultado, tá valendo, né? Então é isso. O Kropotkin está nessa lógica, né? Não só ele, então vários. Então, por exemplo, se você pegar, antes de entrar nessa questão do anarquismo, vocês vão pegar, por exemplo, Allan Kardec. Você quer um negócio positivista, é espiritismo, né? O Allan Kardec, ele faz o quê? Como é que ele chega no livro, o livro dos espíritos? Ele faz várias reuniões ao mesmo tempo com os espíritos. Ele tem um método positivista para chegar aos resultados. Era assim que funcionava a cabeça das pessoas no século XIX. Eles eram positivistas. Já foi cientificista. O que vai tentar fazer o Kropotkin? Ele vai tentar, de certa forma, fazer com que a lógica da solidariedade também seja levada enquanto um aspecto natural. Por quê? Porque já tinha a competição. Então, se ele não justifica cientificamente a solidariedade, se ele não consegue fazer isso cientificamente, como é que ele vai justificar, né? Como é que ele vai conseguir justificar a solidariedade enquanto algo importante? Os caras falam, isso não funciona, não tem nenhuma explicação científica. Então ele vai tentar cientificamente explicar a solidariedade. Por isso que ele chega nisso, né? O Kropotkin, ele vai chegar nessa discussão. Bem, o que vai acontecer? Aqueles que são críticos do campo do movimento anarquista, crítico, vamos dizer, ao Kropotkin, por exemplo, Malatesta. Qual a crítica ele vai fazer? Ele vai fazer essas pessoas. Porque o Kropotkin tem uma coisa meio evolucionária, né, cara? Tipo, as pessoas naturalmente elas são solidárias, logo a sociedade igualitária é uma questão de tempo. Vamos caminhar para isso. Então é uma coisa meio evolucionista. E aí o que o Malatesta, enquanto anarquista, vai reclamar é o seguinte, se vai ter se isso vai funcionar, todo mundo vai caminhar para uma sociedade anárquica, para que eu vou ficar lutando? Por que eu vou fazer sindicatos? Por que a gente vai lutar contra o capital? Vamos esperar que aí, naturalmente, a gente vai chegar nessa sociedade libertária, não precisa fazer nada. Então, acho que a maior crítica que ele recebe é essa, tipo, de que isso acaba virando, tipo, um dogma dentro do socialismo, né, de que existe uma evolução natural da sociedade para chegar em umas condições melhores. Por quê? Porque a solidariedade é um bem natural. Bem, não sei se era isso, né? O Ian comentou ele estava falando sobre o incentivo à competição, né, do capitalismo. A desigualdade é só uma coisa ruim que acontece de vez em quando no capitalismo por causa do monopólio. Exatamente. O que a gente tem que entender é o seguinte, por que a competição virou uma lei? Por que nem discute a competição? Por que as pessoas fazem de conta que a competição é algo natural? Os seres humanos são assim. Por que, por exemplo, quando a National Geographic vai mostrar um evento lá na África, por exemplo, por que ela não pega lá e mostra que antes da leoa atacar, elas se articulam. Elas têm um grupo, elas se articulam para ver qual que vai atacar primeiro. E como é que as outras têm o resguardo do ataque. E como é que os búfalos se articulam para se defender desse ataque. Para tentar ter o mínimo de perda. Por que não discute isso? Porque isso não interessa, cara. Né? Vamos fazer de conta que sempre a competição que está lá. Isso acontece também nos seres humanos. A gente acredita na competição como uma coisa natural. A gente acha normal competir. Tem que competir toda hora, por quê? Porque é um bem, né? As pessoas nasceram para competir. Então, eu acho que essa é a grande questão. E por isso que eu acho que o Kropotkin, ele tentou explicar isso cientificamente. Né? Tipo, não tinha outra coisa a não ser isso. Se ele não faz desse jeito, ele não ia ter nem... Os caras nem iam ouvir ele. Então, ele tentou cientificamente demonstrar que a solidariedade existe. Bem, aí você vai falar, então quer dizer que o Kropotkin, a partir do Kropotkin, a gente pode deixar que as pessoas vão ser solidárias? Dentro da sociedade que a gente vive, né, a solidariedade acontece de forma, né, de resquícios nas comunidades mais pobres, geralmente, né, que as
a todo momento tentam se articular para conseguir, sei lá, resolver os problemas cotidianos delas. Então, elas fazem isso, entendeu? E num momento como a gente está vivendo hoje, tipo um momento de pandemia, de cataclismos naturais, que aí as pessoas, né, elas têm essa coisa de se dedicarem, né, para tentar, sei lá, se solidarizar, para tentar resolver minimamente os problemas. Eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Ou seja, dá tempo para entender que o Kropotkin fala, mas também ele não está viajando a batatinha, ele está falando de alguma coisa que a gente vê no dia a dia isso acontecendo. Né? O que acontece mais hoje quer dizer, não só hoje, normalmente, você está andando na rua, uma pessoa cai na sua frente, você vai e pisa na cabeça dela e vai embora. Você não faz isso, né? A pessoa caiu lá, você vai e pisa, né? Dá um chute na boca dela e vai embora. Porque eu só estou competindo com a pessoa, mas que ela morra na minha frente. Aí é melhor, um a menos para me competir. Mas ninguém faz isso. A pessoa cai, você vai lá, ajuda a pessoa, tá tudo bem, como é que você tá? Por que você faz isso? Por quê? É natural, você pode estar andando a vez. Você não fica pensando, vou fazer isso porque a pessoa caiu nesse momento. É uma coisa que é um impulso que dá em você. Quando a pessoa é atropelada, você está andando na rua, vê um carro e bate uma pessoa, atropela ela. A pessoa deixa a pessoa atropelada, ninguém vai ajudar? Vamos embora, deixa lá a pessoa gritando de dor e o carro passa por cima e vai embora. A pessoa tudo estatelada, lá sanguando. Não, a pessoa quer ficar desesperada, vai lá, quer ajudar. Por quê? Você não conhece a pessoa, às vezes não é seu parente, não é seu amigo. Você nunca viu a pessoa na sua vida, por que você vai ajudar? Por quê, galera? Porque a gente tem essa coisa da solidariedade. Agora, se isso é natural ou não, se isso vem dentro da própria lógica cultural humana, é uma outra discussão. O Kropotkin, no século XIX, ele quer pautar isso. Ele quer pautar que isso é natural. O ser humano nasce com isso. Ele não desenvolveu isso. Ele nasceu. Então, uma criança que tem lá 1 ano de idade já tem isso. Existe um cara que é um monge budista, vocês já ouviram falar? Que tem um livro que chama A Revolução do Altruísmo. Tem um vídeo na internet, A Revolução do Altruísmo. É um cara que ele vai em todo que é lugar. Ele é tipo um popstar, esse monge. Ele é francês. E ele tem um livro, tem mais de 500 páginas. Eu não li o livro, então não sei se ele cita o Kropotkin. No filme ele não cita, né? Que ele vai demonstrar o quê? Que o altruísmo é uma coisa natural. E aí, os pesquisadores pegaram crianças, tem no filme, A Revolução do Altruísmo, crianças de 1 ano. Aí eles pegam as crianças e começam a fazer testes com elas sobre altruísmo, solidariedade. E as crianças naturalmente são solidárias. Aí você fala, mas como é que uma criança de 1 ano é solidária? Então, o que eles estão discutindo, esses cientistas? Eles estão discutindo, então chama o filme, A Revolução do Altruísmo. O que eles estão discutindo? Porque a criança nasceu com isso, cara. Existe esse instinto de ajuda. É muito interessante. Tem um filme, na parte do filme, eles pegam, a pessoa está mexendo com o bonequinho e deixa cair. A criança vai lá engatinhando, pega o bonequinho e dá para a pessoa. Então eles mostram o quê? Que a criança parece que nasceu com aquilo, cara. Eu acho que era isso que o Kropotkin estava querendo dizer no século XIX. Esse impulso, essa coisa solidária, é algo natural do ser humano. Não é uma coisa que ele criou. Se ele não criou, ele não tem como tirar, entendeu? Ele sempre vai ter isso. Agora, como viver numa sociedade capitalista, obviamente, isso cada vez aparece menos. As pessoas não veem isso, né, com naturalidade. Até acho estranho a solidariedade, entendeu? O que acho, por exemplo, o quê? Que o indivíduo é mais importante que a coletividade. Agora vai fazer isso. Deixa o indivíduo sozinho na Covid-19. Veja o que ele consegue fazer. Não dá hospital para ele, não dá remédio para ele, não faz nada para ele. Manda ele sozinho se virar. O que vai acontecer com ele? Morre todo mundo. Só que ninguém fala nada agora, já perceberam? Ninguém fala. A competição está sendo colocada em xeque. Não, faz de conta, meu. Que não está acontecendo nada mais. Tem uma lógica aí. Qual que é a lógica? A lógica é a competição está sendo colocada em xeque, cara. Ela não funciona sempre. Por quê? Porque ela não é natural também, cara. Não é assim. Existe um equilíbrio. Se não tiver esse equilíbrio, o ser humano não funciona. Entendeu? Agora, o capitalismo ele quer fazer crer pra gente que a competição sempre tem que acontecer, que a solidariedade não precisa. E a gente vê nesse momento que ele é bem assim. Precisa sim, para minimamente a gente sobreviver. O Rusdi, que está acompanhando, graças à interpretação da Andressa, ele
ficou com uma dúvida. Ele está perguntando qual é mesmo a diferença entre apoio mútuo e solidariedade, se há. Olha, eu não consigo, pela leitura que eu fiz do propósito, eu não consigo ver diferença, entendeu? A Entre os diferença dois. O que eu consigo ver a diferença é entre apoio mútuo, solidariedade e caridade, que parece a mesma coisa, mas não é. Entendeu? Eu não consigo ver essa diferença. Pelo menos na leitura que eu fiz dele, eu achei que seria a solidariedade e apoio mútuo são equivalentes. O que é? A ideia da troca. Sempre existiu uma troca. Só existe solidariedade entre iguais. Não existe solidariedade entre diferentes, pessoal. Diferente eu digo assim, hierarquicamente, entendeu? Não existe. É sempre um querendo mais do que o outro. E no capitalismo, como a lógica do sistema é assimétrica, né, sempre vai acontecer isso. O Igor comentou assim: sabemos que os uberizados são um dos que estão pressionando pela volta da atividade econômica, não pelos mesmos motivos dos burgueses. O fazem por necessidade de sobrevivência imediata. Isso faz com que eles acabem se solidarizando com os burgueses por interesses imediatos, embora sejam de classes diferentes. Como falar em apoio mútuo de classe média em um contexto desses? É que eu não entendi que ele falou, acho que cortou no começo, ele falou quem que ele está falando? Os uberizados. Os trabalhadores do Uber, do essas coisas. Não, é assim, a lógica do capital, cara, é difícil você tirar ela da cabeça da pessoa. A pessoa entende que a lógica do capital é uma lógica natural. Bem, o que está acontecendo? Vamos pensar assim. O que determina a nossa lógica, cara, dentro do capitalismo é a sobrevivência, cara. Ninguém trabalha porque quer. Ninguém trabalha porque quer. A pessoa trabalha porque ela precisa sobreviver. O dia que ela precisa trabalhar por prazer, não é capitalismo, cara. Ela fala, mas tem gente que trabalha para ver. Mas lógico tem. Mas não é a maioria. Então o cara trabalha de Uber, ele não está trabalhando de Uber porque o sonho dele era trabalhar de Uber. Então, meu sonho, cara, é pegar um carro e colocar as pessoas dentro dele e levar elas. Ficar 14 horas andando. Olha que prazer que eu vou ter. Comer um sanduíche. Não é esse, né, cara? O que eles fazem? Eles fazem isso porque eles perderam emprego. Eles não são mais requalificados. Não são mais chamados para trabalhar. E o que sobra para eles é o Uber. Entendeu? E é óbvio, se ele trabalha nesse sentido, precisando de ter pessoas para entrar dentro do carro, quanto mais tiver esse processo que a gente está passando, né, das pessoas terem que ficar em casa, menos ele vai ganhar. Agora, o cara não está ganhando para ficar milionário. Ele ganha dinheiro para a sobrevivência dele. Né? Nem o dono da Uber ganha dinheiro com isso. Vocês acham que o dono da Uber está milionário porque a pessoa que trabalha de carro? Pessoal, ele é milionário porque ele tem uma base de dados que ninguém tem. Imagina a base de dados que tem a Uber. Ninguém tem a base de dados da Uber. Tanto que a Uber todo lá fala na televisão. A Uber teve prejuízo de 100 milhões de reais. Por quê? Vai ter prejuízo mesmo, porque o capital deles não é os carros na rua. O capital deles é a base de dados. Ele tem base de dados de milhões de pessoas, ou bilhões no mundo inteiro. Então eles podem vender isso a qualquer momento, cara. Ficar trilionário, cara. É por isso. Então esse cara que está trabalhando, obviamente, ele precisa trabalhar. É uma coisa que você fala, o camelô. Ele precisa trabalhar. Ele precisa vender as coisas dele, ele não vai sobreviver. Como é que você pode resolver isso? Simples. Paga 5 mil reais para cada pessoa. Fala assim, cada um vai receber 5 mil. Aí o pessoal vai falar, não vou precisar sair. Eu posso ficar em casa, eu ganho 5 mil reais. Mas por que o governo dá 600 reais só para as pessoas? Vamos discutir isso. Por quê? Ela fala, não tem dinheiro? Tudo dia eu estava vendo uma live aí, acho que é do Ciro Gomes, ele falou que tem, em conta, o Brasil tem 1 trilhão 350 bilhões de reais. 1 tri 350 bi. Tá lá no banco. Por que ele não pega esse dinheiro? Porque, pessoal, isso não é o mais importante para eles. Eles não estão... Dá 5 mil reais para cada um. Essa é a vez que o cara vai querer trabalhar. Aí a pandemia acaba em um mês. Estoura as contas se precisar. Qual o problema? Estoura as contas. Aí depois vai voltar a economia. A economia capitalista não vai acabar. A pandemia não vai acabar o capitalismo, infelizmente. Ele vai continuar. Aí volta novamente. Mas por que eles não fazem isso? Porque, pessoal, você acha realmente que eles querem dar 600 reais para as pessoas? Vê a quantidade de gente que está nas filas, cara. Tem um monte de gente nas filas, aí não consegue dinheiro.
Por quê? Porque, eles estão criando uma dificuldade cada vez maior para as pessoas. Eles não têm empatia nenhuma, esse pessoal. Vocês acham um cara como o Paulo Guedes tem empatia com os caras mais pobres? Um cara que gasta $400 com um sapato. Qual a empatia que ele tem? Tá nem aí, cara. Tá nem aí com o pobre. Você tá entendendo? Então é isso que está acontecendo. Então, as pessoas mais pobres, obviamente, elas vão ter mais problemas. Ou elas vão perder o emprego, né? Ou elas vão trabalhar nesse home office, que pode ser também tão tormentoso quanto até mais do que trabalhar normalmente, porque o cara trabalha 24 horas por dia, né? Todo mundo manda um negócio no celular dele, entra online, eu quero saber onde você tá, também tem isso, entendeu? Ou seja, então tem esse processo que está acontecendo. Então, a lógica do sistema é essa. Por isso que esses caras do Uber, eles querem voltar, é óbvio, coitados. Eles querem sobreviver, cara. Eles vão passar necessidade. Aí você fala, eles podem receber alguma coisa ou outra, né? Mas eles querem ganhar um pouco mais para sobreviver. Então, essa é a lógica. O que eu acho é que, numa sociedade que não fosse pautada pelo capitalismo, pela competição, pela meritocracia, estaríamos muito melhor com relação a essa pandemia. Mas as pessoas acham que tem que ser desse jeito, vão sofrer. Sofrer, fora que eles vão morrer, né? Já tá morrendo. O presidente do Brasil é o cara, né? Tá nem aí. Ia fazer um churrasco hoje. Pô, vocês estão falando pra ninguém sair de casa, o cara fazer um churrasco. Mas você vê que o cara tá nem aí, bicho. Nem liga se vai morrer gente ou não. Vou ler alguns comentários aqui. Pelo pouco que sei, a Cibele falou, pelo pouco que sei, os neomalthusianos foram importantes da luta feminista, pois desenvolveram métodos contraceptivos. O Ian falando, as pessoas que defendem o capitalismo falam que a desigualdade é algo normal e não é tão ruim assim. Tem uma pesquisa desses tempos de um instituto americano usando dados muito enviesados, tentando mostrar que o capitalismo melhorou o mundo com o avanço tecnológico. E melhorou. O capitalismo faz isso. Quando Tem um cara chamado Schumpeter que ele mostra isso. Que o capitalismo é esse sistema. Ele cria um produto, destrói para criar um outro novo. É da outro sistema. O sistema capitalista precisa disso. Ele precisa de inovação a todo momento. Por quê? Porque ele precisa fazer com que as pessoas tenham produtos novos. É da lógica desse sistema. Uhum. A questão que eu estou levantando é, com a cooperação a gente não avançaria tanto? Bem, não dá para saber. Pode ser que avançaríamos até mais. As principais coisas que foram feitas pelos seres humanos foram feitas pela cooperação. Cadeira, mesa, coisas que se utilizam até hoje, foi na cooperação que foi feito. Você acha que um gênio sozinho começou a bolar as coisas? Foi a necessidade do agrupamento humano que fez criar essas coisas. Como também eu acho, as próprias inovações dentro do capitalismo, elas nunca partem da cabeça de uma pessoa. Né? Sempre ele tem o quê? Ele tem que ler, ele estuda, ele passa por colégio, por faculdade, ou ele tem que ler livros, ele tem que ler tese, ele tem que ler artigos, ou ler jornal, alguma coisa ele tem que fazer. Ele não dorme lá, acorda e fala, tive uma ideia, iPhone. É assim, pessoal, o cara tem que ler, para ele minimamente entender o que está acontecendo. E quando ele lê outros caras. Então ele sempre tem um trabalho. Agora, o que acontece no capitalismo? Você tem essa ideia do cara sozinho, né, cara? Ele vai lá sozinho, conseguiu. Como assim sozinho? Ninguém consegue lá sozinho. Até quando o cara faz um mestrado, doutorado, ele tem que ler. Se ele não lê, como é que ele vai conseguir fazer? Ele tem que ler os outros. O mérito dele é pegar o que ele viu dos outros lá e fazer alguma coisa que tem a ver com o que ele quer. Mas ele precisa sempre. Existe uma coisa colaborativa. Você tá entendendo? Você não tem como tirar isso. Mas o capitalismo, ele finge de conta, né, que todo mundo é desse jeito. Né? É um método sempre individual. O cara sozinho consegue fazer tudo. A Cibele comentou, quando observamos as crianças brincando, podemos ver que elas levam um tempão combinando as regras do jogo para depois jogarem. A cooperação vem antes da competição. Exatamente. Então, seria legal depois ver esse vídeo. Chama A Revolução do Altruísmo. Porque é legal, porque é uma pesquisa científica. Então, assim, ninguém fez isso daí, é uma sugestão. Eu acho. Não é acho. Os caras fizeram várias pesquisas com crianças.
crianças que não teriam condições de terem aprendido a serem solidárias. Elas são naturalmente. Então é isso mesmo. Então, a solidariedade... A nossa vida, a todo momento, pessoal, é solidariedade que vinga. Todo momento é solidariedade que vinga. Não é a competição. Se vocês prestarem atenção na vida de vocês, a solidariedade é que vinga. As conversas são sempre entre as pessoas. Ninguém faz nada sozinho, cara. O ser humano é um ser que precisa ter interação social. Tem como você fazer tudo sozinho. Você precisa ter interação social. Então, tudo é... Tipo, o que está acontecendo agora é que o capitalismo, ele organiza muito mal isso, né, cara? Tem um autor aqui chamado David Graeber, ele fala isso, né? O capitalismo, ele organiza muito mal essa coisa comunalista. Mas está acontecendo a todo momento. A todo momento a gente conversa. A todo momento a gente combina as coisas. A todo momento a gente precisa dos outros para conseguir fazer. Ninguém vai dar sozinho. Vai eu sozinho fazer um negócio, porque sozinho cada um para si. Não tem como, cara. Não funciona. Você está entendendo? Então, eu acho que a cooperação é algo natural. Assim, as pessoas sempre estão buscando. Natural a partir da lógica do propósito. A gente pode discutir, né? Porque, como estou dizendo, tem toda uma lógica dele defender essa ideia natural. O Vai Sem Nome perguntou: em relação a estes grupos que pregam o extermínio dos outros, dos que são diferentes, seria isso um efeito de nosso passado tribal e gregário? Cara, mas eu não estou entendendo que grupos é esse, né? Ele está aqui falando que grupos? Grupos tribais? Ele não exemplificou. Mas porque a luta existe também. Tipo, o propósito nunca negou a luta entre as tribos. Existem lutas, né? As pessoas também brigam. Não é um mundo tão pacífico assim, todo mundo da paz, né? Existem brigas também. O que ele está defendendo é que não é só briga. Se for, já teria morrido todo mundo. Existe um equilíbrio entre a cooperação e a competição. Eu acho que essa é a principal diferença do que o propósito está dizendo, entendeu? Ele não está em nenhum momento negando. Por quê? Existe mesmo. Então, você vai falar, então quer dizer que o Charles Darwin está errado? Lógico que não. Está errado? Lógico que não. Se mostrou cientificamente que ele está correto o que ele disse. Só que a outra proposta não é uma pergunta, a outra proposta é o criacionismo. Entendeu? Que tipo, o homem surgiu da Adão e Eva. Tem gente que entendeu. A Larissa está perguntando como o Kropotkin concebia o papel da arte, via enquanto instrumento de solidariedade? Olha, no livro, basicamente ele está falando... o que eu acho que tem que ficar claro assim, o Kropotkin não faz um trabalho assim que ele tenta ser universal nessa questão, né? É muito focado naquilo que ele estava pensando no século XIX e início do século XX, que são as ideias do Huxley, né? Então eu não sei dizer, assim, na arte, como é que ele está pensando, mas provavelmente deve estar pensando do mesmo jeito. Então ele está focado no quê? Nos animais e nos seres humanos enquanto questão econômica, né, social, como é que eles estão se organizando. Então, acho que a grande preocupação do Kropotkin é essa. Entendeu? Agora, ele sempre está levando em consideração de que as pessoas tendem a se organizarem socialmente, comunalmente, entendeu? Então, eu acho que também tem isso. Eu acho que a gente não pode esquecer isso daí. O que eu acho a grande questão para a gente pensar é: não existe apenas uma única forma de você ver a sociedade, como querem nos dizer. Existe uma outra forma, que é a forma que o Kropotkin também apresenta. Perdemos o professor Amir. Rusdi... para a Andressa ficar maior. Tá, Rusdi, vamos tentar fazer isso. Operação de vídeo. É o Fabrício que está aqui nos bastidores. Vamos esperar o professor voltar. Gente, eu vou começar a focar mais nas perguntas, tá? Do que ler os comentários. Porque também a gente já está
Avançando no tempo, né? Acho que... O Amir enviou uma mensagem aqui que eu não entendi direito. Pode ser. Deixa só a Andressa e o professor Amir, Fabrício. Aí quando eu tiver alguma pergunta... Sim. É meio difícil, gente. A gente não é profissional aqui do YouTube. Aí a gente fica um pouco... O professor está voltando? Onde está, Amir? Ele está tentando voltar. A conexão dele está ruim. Ele está no... Aonde que ele falou que está? Ele está no interior, Ele né? disse E que vai aí, demorar um pouquinho para ele conseguir voltar, mas que seria bom a gente, pelo avançado da hora, encaminhar para o encerramento. Mas ele vai tentar voltar para fazer uma fala final. Tá. Ah, Renato, quer fazer algum comentário, Renato, geral? não é nem comentário, eu queria fazer uma pergunta, eu estava esperando uma deixa, é que você está tão boa na mediação, mas ele falou, bem no início da explicação dele, que o Kropotkin, por ser assumidamente anarquista, ele nunca seria aceito no meio científico, né? O apoio mútuo não seria amplamente aceito, como eram outras ideias positivistas. E é muito louco isso, né? Eu queria perguntar como que a ideologia influencia o que se assume como verdade científica mais do que os próprios fatos ou o próprio método científico, o empirismo. Porque, por exemplo, a eugenia falha no método científico, né? A eugenia é uma pseudociência, mas ainda assim ela foi tida como fato científico por gerações. E o apoio mútuo ficou periférico no entendimento científico. Aí eu ia transformar isso em pergunta, mas fica como comentário, então. Que a galera também adora um discurso de se esconder atrás da ciência, né? Colocar a ciência como o grande bastião da verdade, e a ciência, ela é premida por ideologia, né? Sim. E o darwinismo social, ele foi usado, né, como base para... Eugenia. Para eugenia, para racismo, para tudo isso. Ou seja, era uma teoria bem-vinda para os poderosos. E isso eu não sei se foi isso que o rapaz que perguntou queria dizer, quando ele falou não sei se foi ele ou ela agora, quem perguntou, mas que perguntou sobre os grupos que pregam o extermínio do outro, como se uma herança de um passado tribal. Eu acho que o termo tribal ele é complicado porque o que a gente chama de tribo, né, as aldeias, elas ainda existem muitas comunidades que se organizam assim, então não é exatamente um passado. Mas eu acho que quando a gente fala do fascismo e das suas ramificações, ele está muito mais apontando justamente para essa ideia de ciência, para essa ideia de progresso, do que a um passado, um suposto passado bestial que a gente tenha. Não sei o que vocês acham. Também só estou aqui enrolando enquanto o Amir volta. Voltou. Não, Fabrício. Tá mutado, Fabrício. Seu microfone está desligado. Eu sempre esqueço. Não, assim, primeiro que assim, deixar claro que o darwinismo social não tem absolutamente nada a ver com Darwin, né? Foi criação de outras pessoas, assim, Darwin nunca colocou isso. E acho que essa questão do tribal é mais um resquício que nós temos genético, né, de um período passado em que nós éramos seres que nos organizávamos em pequenos grupos, né?
Tanto que muitas pesquisas hoje dizem que nós conseguimos, no máximo, lidar com 150 pessoas próximas, porque era mais ou menos o tamanho das tribos no passado. Então, hoje, acho que essa coisa de termos outros grupos... Então, nós nos juntamos com alguns grupos que têm algumas familiaridades conosco, né? Pode ser um inimigo em comum, pode ser um ideal em comum, pode ser um Deus em comum, né? E temos, muitas vezes, isso causa que o outro, que tem um outro Deus, que tem uma outra ideologia, que tem um outro pensamento, é meu inimigo. Né? Então, eu acho que a coisa o que a gente precisa analisar é isso aí. Será que as pessoas se reúnem por uma necessidade de grupo, né, de se agrupar, e acaba isso influenciando, em geral, né, pô, aquele é meu inimigo, porque ele é outro grupo. Né? Então, eu acho que a coisa vai mais ou menos por aí. Né? A nossa solução enquanto espécie, né, enquanto biológico, se causou esse tipo de coisa. Né? E o Amir está difícil de voltar. A gente continua a enrolação. Não é enrolação, né, gente, mas o papo. Só queria um comentário aqui do João Gomes para a Andressa. Ele agradece e dá os parabéns para você, Andressa. É que nessa ideia, que esse termo tribo, ele é um pouco batido, né? Ele é um pouco ofensivo para grupos que se organizam em aldeia. Mas a gente ainda tem povos isolados aqui na Bahia. Hoje, somos seres historicamente tribais. Lá atrás, nós nos organizávamos em tribos. Né? Se você pegar, né, se você pegar historicamente falando, a tribo de Davi, né, que na Bíblia diz que foi enorme, que não sei o quê. Hoje a arqueologia diz que a tribo que Davi era um líder tribal de uma tribo de 150 pessoas. Né? Aliás, que nunca passou de 250 pessoas. Sim, então, assim, o tribo que eu uso é em relação ao passado, em organização desses grupos, eram tribos. Mas o que eu coloquei é que ainda tem grupos mais ou menos isolados, né? E o próprio Kropotkin coloca no capítulo do apoio mútuo que ele trata das sociedades modernas, já falando do apoio mútuo entre humanos, que a cidade ela ela castra o apoio mútuo, né? Eu não lembro exatamente o termo que ele coloca, mas que a organização em cidades, em grandes centros urbanos, enfim, essa aberração de concreto e aço que a gente vive, ela tolhe a potencialidade da solidariedade, quando nas sociedades menores e mais artesanais, ela se potencializa. Ele fala que a ausência de interesses comuns nutre a indiferença. Uhum. Que o nosso modelo de cidade é fruto do capitalismo, né? Enquanto talvez os nossos modelos rurais eles sejam fruto da necessidade, apesar do capitalismo. Mas aí estou viajando, não sei. A Andrelina está falando, em tempos de pandemia, é de extrema importância entendermos o apoio mútuo. Façam mais lives, se possível. Sim, a gente tem feito algumas atividades por streaming pelo Centro de Cultura Social, né? Tivemos a leitura do 1º de maio, a leitura do Greve de Inquilinos. E eu acho que mesmo sem... o professor está voltando. Tá, mas não tá. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que mesmo que as pessoas não saibam do conceito, né, apoio mútuo, não conheçam o Kropotkin, a gente está vendo pelo mundo surgir ações de apoio mútuo por necessidade humana, por instinto, né? As pessoas estavam se sentindo desamparadas e tinham esse impulso de vamos nos juntar aqui por nós mesmos, nos organizarmos e fazermos ações, né?
Sim, acho que isso dialoga com o que o Amir estava dizendo, que ainda a despeito disso, as pessoas não questionam se o modelo de competitividade está em xeque, quando obviamente ele está, né, pela pandemia. Bem-vindo de volta, Amir. Cara, ele cai, cara. Eu não sei se o programa ele derruba a minha internet. Aí eu tenho que voltar, reiniciar. Tudo um processo, demora. Acho que a gente pode nos encaminhando para o final. Eu vou ler alguns dos últimos comentários aqui. Muitos comentários, socorro. Faz uma última sessão de comentários e perguntas. Aí o Amir pode responder e já encaminhar para uma. Eu vou dar uma leitura. E apoteose. Tá, então eu vou dar uma leitura geral, tá, Amir? Muitas coisas. Carlos Oliveira falou: quando discutimos a Revolução Industrial com os alunos do ensino médio, é difícil explicar essa ideia, porque alguns têm dificuldades com a compreensão da própria teoria da evolução do Darwin. Sim. A Cibele falou: em Humanismo Libertário e Ciência Moderna, há um trecho em que Kropotkin diz que o sentimento de simpatia de que o homem é dotado foi herdado de seus antepassados e vai sendo aperfeiçoado pela experiência da vida social. Pode ser, porque eu não sei se ele é posterior ao apoio mútuo, eu não sei dizer também. É que eu foquei mais nesse trabalho dele, né, o apoio mútuo, né? Sim, alguns comentários que são durante as falas, aí é mais difícil de entender. Carlos também falou, ele deu uma tarefa de escola pra gente. Comente o seguinte: imaginemos, e se vivêssemos os últimos 150 anos educando para a cooperação? Tipo, os grupos... seríamos apenas cooperativos, né? Sim. É uma boa pergunta, né? Como não aconteceu isso? Agora, fica claro, por exemplo, na Revolução Espanhola, de que ela só conseguiu vingar porque você tem aí quase 100 anos de práticas libertárias, né? Escolas, assim por diante, né? Eu, particularmente, acho que as duas coisas estão sendo, assim, tanto a competição quanto a cooperação, entendeu? Mas também o propósito acredita nisso, né? Então não é... Tipo, a questão é quando você pega um fator desse e leva ele ao máximo e faz de conta que só ele existe. Eu acho que essa é a grande preocupação que o Kropotkin tinha. Ele nunca negou a competição. Né? Como o Darwin nunca negou a cooperação. O Darwin também fala, porque isso é visível isso, né? Você vê os animais cooperando. Por exemplo, tem aquele... Você já viu aquele... Às vezes tem um jacaré, o passarinho fica em cima dele, comendo as larvas? Uhum. Porque o jacaré não tem como pegar as patas dele e tirar as larvas. Aí vai lá o passarinho, vai lá e tira. Ou seja, existe uma cooperação de passarinho e jacaré. Eles estão se cooperando. Um precisa do alimento dele e ele precisa que tire do negócio dele, entendeu? Então o Darwin também fala disso. A questão é que pegam a competição e acentuam ao máximo. Faz de conta que só existe competição. Se tivesse competição, o que ia acontecer? O jacaré ia afogar o passarinho e comer ele, cara. Eu não quero nem saber se ele está em cima, eu vou te comer. Entendeu? Ele não faz isso. Então, tipo, existe a cooperação, existe a competição. Aquilo que a Cibele falou é interessante, porque eu tenho a impressão que também o Kropotkin, ele não conseguiu ter acesso ao Mendel. Isso é chave na biologia. É o Mendel que é a ideia da genética. Porque essa ideia que ela falou do homem passa para os outros, né? Não é isso que ela está dizendo? Tipo, os antepassados, né? O Alfred Wallace acreditava nisso. Porque a grande questão que o Charles Darwin explicava era: como é que passa isso? Como é que vai passando um para o outro? Ele não sabia explicar, porque não tinha ainda descoberto as leis de Mendel. Só que o Alfred Wallace achava o quê? Que isso passava através do aprendizado. Ele fala isso no livro dele. Pelo aprendizado. Um vai aprendendo com o outro e por isso vai se passando isso. Entendeu? Isso é interessante que parece um pouco do que o Kropotkin está falando. Carlos Oliveira perguntou também: os grupos políticos partidários reproduzem a lógica da cooperação ou da competição? Sendo assim, reproduzem a lógica do capitalismo? Eu acho que eles reproduzem as duas lógicas. Quando eles tentam agregar para algum movimento, entendeu? Mas eu acho que não tem como você dissociar as duas.
né? Não tem como o cara ser competitivo a todo momento. A cooperação é algo que está inerente ali, ele vai sempre, em algum momento, precisar disso. O que eu acho que, no fundo, os partidos têm, eles têm a lógica hierárquica, que é a lógica do sistema, né? Então, tipo, como é que você quer mudar um sistema se você propõe, dentro da sua lógica, né, essa lógica que é do sistema capitalista, que é a lógica hierárquica? Então, eu acho que é um problema aí. Tipo, eles estão querendo mudar o mundo para que no mundo novo seja tudo igual. Tipo, a hierarquia continua. Eles parecem que não querem ou não se dão conta de que o modelo que eles estão defendendo é um modelo que, de certa forma, dá substrato para a sociedade que eles combatem. E isso os anarquistas já sacaram há muito tempo. Tipo, você tem que ir na estrutura da sociedade. Você vai na estrutura da sociedade, que é uma sociedade hierárquica, você acaba com a sociedade. Agora, os socialistas, por exemplo, eles acham que você pode mudar a sociedade sem mudar a estrutura dela. A estrutura hierárquica continua antes dos socialistas. A história mostrou que não é bem assim, né? Enfim, então eu acho que pode ter as duas coisas dentro do partido. Amir, eu queria até pedir, na verdade, se você pudesse comentar um pouco sobre como alguns grupos hegemônicos, né, do sistema tentam se apropriar desses termos que historicamente são mais caros ao anarquismo, né? A ideia de solidariedade, e eu vi até alguns grupos, principalmente estrangeiros, falando em apoio mútuo, mas se referindo à caridade. Então, assim, distorcendo o termo para se apropriar dele. Não sei se você chegou a ver algum exemplo disso. Vai se dizer recentemente? Recentemente, durante a pandemia. Cara, eu acho assim, né? Falando em solidariedade, coisa assim. Às vezes as pessoas também, tipo, essa separação que a gente está fazendo não é uma vez tão claro para as pessoas, né? Tipo, as pessoas não estão pensando isso 100% do dia. Se elas são caridosas ou solidárias, né? Elas acham que é a mesma coisa. Às vezes, para a pessoa que está sendo solidária, a caridade é um instrumento. O Kropotkin até fala isso também. O que ele está incomodando ele é se o cara faz isso para se autopromover, né? Tipo, eu fiz isso, mal, eu sou um cara genial, ajudei milhões de pessoas. Aí não tem nada a ver com a solidariedade, né? É tipo, ele se autopromove em cima do sofrimento alheio. A solidariedade envolve empatia. Você está ajudando o próximo porque você gosta dele. Você acredita de que você pode estar ajudando ele e ele também tem uma força para te ajudar. Eu acho que então pode ter grupos que se utilizam da caridade e ainda acham que estão fazendo solidariedade. Não há problema nenhum nisso, entendeu? Essa dissociação, às vezes, não é tão simples de acontecer na cabeça da pessoa, né? O problema é quando esse cara se utiliza disso para se autopromover, para fazer, ou para, tipo assim, querer ir para o céu, entendeu? Ele está pensando nele, não está pensando no próximo. Às vezes o cara pode fazer caridade pensando realmente no próximo. Não há como você negar também isso. É dentro da lógica. Se a lógica é assim, esse cara vai ser desse jeito também, entendeu? Agora, você está falando essa questão de trabalho em conjunto, o capitalismo faz isso hoje. O capitalismo moderno, ele é baseado no trabalho em grupo, né? Que eles chamam de teamwork. O capitalismo faz isso. Aí por que o capitalismo faz isso? Porque ele quer se apropriar do anarquismo? Não. Na minha avaliação, ele não quer se apropriar do anarquismo. Ele quer ter lucro. Galera, o capitalismo é a busca do lucro. Se eles perceberem que dá mais lucro as pessoas trabalharem em grupo, eles vão fazer trabalho em grupo. Se eles verem o Bakunin e pegar as coisas do Bakunin e aplicar na empresa e dar mais lucro para eles, cara, que se lasca, que é o Bakunin que falou. O importante é que no final eles tenham lucro. O capitalismo, ele não tem, tipo, na minha opinião, coisas éticas, entendeu? Tipo, ele vai trabalhar com aquilo que ele acha que é mais importante. Por isso que é difícil lidar com o capitalismo. É muito difícil lidar com o capitalismo por causa disso. Mas você vai destruir o capitalismo se ele utiliza daquilo que você bate de frente com ele como se fosse uma mercadoria. Ele fez isso eternamente, cara. Ele faz isso eternamente. Aí você fala, quando o cara pega a roupa, sei lá, roupa rasgada dos punks e transforma num produto, ele está se apropriando do punk. Não. Ele pegou o negócio do punk, viu que dava lucro, começou a fazer um monte de roupa rasgada. Aí as pessoas começaram a comprar e falou, beleza. Então ele se apropria mesmo, ele quer ganhar dinheiro, é a lógica do sistema. O sistema faz isso direto, porque é difícil, cara. Ao contrário, por exemplo, na Coreia do Norte. O cara da Coreia do Norte tem que mudar como calar a boca e mata todo mundo. No sistema democrático, liberal, eles têm outros mecanismos de convencer você. Muito mais sutis. Você é convencido sutilmente, às vezes.
sem perceber. Você tá entendendo? Por isso que é difícil lidar com a lógica do capital. Né? Porque ele faz isso mesmo. Né? Ele transforma o A na bola lá com mercadoria. Não tem gente que compra camiseta com A na bola? Saiu um desodorante, eu lembro. Um desodorante. Coloca um de produto do Che Guevara. O cara tocou o capital e virou um produto do sistema. Então é da lógica do sistema. Então, eu não acho que, tipo assim, o cara tá pensando, vou me apropriar disso para ferrar com o anarquismo. Cara, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar dinheiro. E a lógica do sistema é essa. Por isso que eles se utilizam do teamwork, desses trabalhos que, por exemplo, as pessoas discutem na fábrica, que é o toyotismo, né? O toyotismo é isso, as pessoas vão discutindo na fábrica como você pode melhorar o sistema. Eles fazem as pessoas discutir. No toyotismo, o dono da empresa janta, ele almoça com os funcionários no mesmo bandejão, todo mundo junto. Fala, é a ideia do colaborador, não é? Tem isso? O capitalismo faz isso, né? Somos colaboradores, né? Você vai ligar para algum lugar, o cara fala, os nossos colaboradores estão ocupados. Fala, como colaborador? Mas essa é a lógica, tipo, estamos colaborando. Eu preciso ter lucro e você tem emprego. Tanto que no Japão o negócio é tão louco, pessoal, que nas fábricas, por exemplo, Mitsubishi, Sony, assim por diante, existe o hino da empresa. Você sabiam dessa? De manhã, o cara vai trabalhar, ele toca o hino da empresa. Ninguém toca o hino nacional. Então todo mundo toca o hino da empresa. O hino da Sony, o hino da Mitsubishi. Por quê? Porque o cara entra na fábrica para trabalhar ao máximo para a empresa ter lucro e ele acha que isso vai estar voltado para ele. Vai voltar dinheiro para ele. Por isso que é difícil, tá, o capitalismo. Aí você fala, mas alguém inventou isso? Alguém inventou, mas para a pessoa, cara, ela vai ganhar mais. Ela acha, eu ganho agora a participação nos lucros, ou melhor. Tá? Tanto que a força sindical, um tempo atrás, força sindical é sindicato, né? Há um tempo atrás, ela tinha uma proposta de que os trabalhadores das empresas tivessem uma parte das ações dela. Então, por exemplo, você trabalhava no Banco Bradesco, você ia ter uma parte das ações do Bradesco. Aí, tipo assim, o cara trabalha no Bradesco, ele é gerente e ganhou 5.000 ações. Aí o cara virou diretor, 50.000 ações. Aí o cara é trabalhador e proprietário da empresa. Olha que louco. Isso vê a proposta veio do sindicato. Você entendeu? Por quê? Porque aí você fala assim, mas o cara vai ser dono. Lógico que não. Para você ter dono do Bradesco, tem que ter, sei lá, 5 trilhões de ações. Mas o cara tendo 5.000, já se acha um pouco melhor, né? Então é difícil dar capitalismo por causa disso, cara. Ele faz você entrar dentro de uma lógica, é difícil você sair dela, né? Tem alguém aqui perguntando sobre o filme O Poço. Eu não assisti esse filme. E aí estão perguntando sua opinião, professor Amir. Você assistiu o filme O Poço? Eu assisti. Eu acho que ele fala um pouco da nossa sociedade, cada um para si, Deus para todos. Até, né? Porque eu não vou falar um filme, porque você só não vê depois. Mas até alguém se ligado e que está sendo usado ali, né? Mas basicamente é isso mesmo. A gente. O filme nós pegamos migalhas da sociedade. É isso mesmo, cara. Pessoal, a gente não tem mais do que as migalhas que a sociedade nos dá, cara. Quem tem grana, não sabe. Os caras falam assim, mas a pessoa é rica. Rico, pessoal, é um cara que tem muita grana. Você nem conhece ele. Ele tem muito dinheiro, esse cara. Não é um cara que trabalha, é rico. Tem gente milionária, cara. Então, tipo assim, a gente pega o que sobra dessa sociedade. O que eu acho que o Cropó está pedindo ali, cara, é que as pessoas podem ter acesso a isso. Mas, na lógica que a gente tem, não tem como ter isso ainda, né? O João Gomes está falando, lembrando que Kropotkin faz um belo elogio das cidades medievais. Ele inverte completamente o senso comum a respeito do período medieval, o que é ótimo e bastante correto. Exatamente. Inclusive, tem um cara chamado Lewis Mumford, que tem um livro chamado A Cidade na História, um dos principais, inclusive, que trabalha urbanismo, discute o Kropotkin quando vai trabalhar as cidades medievais. Ele é um dos primeiros caras a fazer isso. Realmente. Tipo, esse período chamado das trevas dá um grande florescimento da sociedade. Ele tem essa discussão, Kropotkin. O Kropotkin é geógrafo, né, cara? Então,
Ele tem vários textos sobre geografia, sobre urbano, não só ele, como o Recli também, né, sobre essa questão que eu acho que ele levanta também, quando ele está falando das sociedades medievais, por que você vive na cidade e você não tem alegria na cidade? Eu acho que é a grande questão, quer dizer, por que você tem que viver na cidade e a cidade é uma coisa estressante? Né? Tem trânsito, poluição, por quê? A gente se acostumou a achar que a cidade é isso. Então as pessoas falam, eu preciso fugir da cidade, eu vou para o campo. Mas precisava fazer desse jeito? Então acho que eles estão pensando já, né, desde o século XIX, uma outra possibilidade. O Rusdi está falando, só para constar, estou fazendo o trabalho da faculdade, que é sobre coletividade no fim do mundo, pandemia. Pensamos em estimular a coletividade criando hortas no seu próprio apartamento ou casa. A ideia é incentivar a preocupação da distância da natureza da sociedade. Precisamos cuidar da natureza, pois morremos sem ela. Na verdade, o propósito do Recli, aí também é uma coisa para a gente discutir, né? A natureza e os seres humanos é uma coisa só, cara. Essa separação, sociedade e natureza, é uma separação da sociedade ocidental, né? A sociedade ocidental faz isso. Que é o pensamento judaico-cristão, né? Deus fez o homem, depois fez a natureza. O homem passa a utilizar a natureza. Por quê? Porque o homem não é semelhante aos animais, ele é semelhante a Deus. A lógica é outra. O homem é igual a Deus, ele não é igual aos animais. Porque os animais servem para o homem usufruir. As sociedades orientais já não pensam assim. E até algumas sociedades que eram não sociedades judaico-cristãs, por exemplo, do norte da Europa, eles tinham uma integração entre natureza e sociedade, né? Tipo, os deuses da sociedade, os deuses estão na natureza. Você não pode destruir a natureza, você está destruindo os deuses. Isso é muito comum em várias sociedades. Essa separação homem-natureza é muito da sociedade judaico-cristã. Então, por isso que o Recli e o Kropotkin, eles entendem a natureza e a sociedade como uma coisa... O homem, o que o Recli vai dizer? É a parte consciente da natureza. Mas o homem é a natureza. Entendeu? Se você destrói a natureza, você está se autodestruindo, porque você é a natureza. Quando você separa o homem da natureza, você acha que o homem pode destruir a natureza, porque ele não é a natureza. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Esse discurso é um discurso ocidental, que depois, até eu acho, de certa forma, o marxismo ele meio que vai para frente com essa ideia, né? Que é qual? O homem transforma a natureza a partir do trabalho. Então ele cria um outro elemento aí. O homem trabalha a natureza. E aí, conforme ele trabalha a natureza, ele se modifica. Então ele modifica a natureza e se modifica. Essa lógica dialética que o marxismo vai dar. Para os anarquistas, Kropotkin e Recli principalmente, há uma fusão, homem e natureza. O homem é a natureza. Então ele é o primeiro cara ecológico, o Recli e Kropotkin. Se o homem é a natureza, como é que você vai destruir a natureza? Se você destruir a natureza, você morre. É muito o que está acontecendo agora. O que está acontecendo, né, meu? Os caras estão lá na China, uns países que estão tendo maior destruição da natureza. Né? Quando eles fizeram a represa de Três Gargantas, que é a maior do mundo, eles tiveram que deslocar mais de 100 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? 100 milhões de pessoas saindo de Moron para um outro lugar para fazer a represa de Três Gargantas, que é a maior represa do mundo, o maior represamento do mundo. A maior hidrelétrica do mundo é Três Gargantas, na China. Eles tiveram que deslocar 100 milhões de pessoas. Imagina o impacto ecológico que deu só o deslocamento. Eu não estou falando, por exemplo, morte de animais e outras coisas que acontecem. Eles vão fazer isso. Aí você fala, e se o cara não fizer? Na China, é simples. Ele vai, abre a torneira lá, acabou, você vai lá, vê um tsunami chegando na sua casa. Mata todo mundo. Ou você faz, ou você faz. Na China não tem de você discutir, não tem movimento anti-barragem, cara. Na China faz do jeito que eu quero e acabou. Entendeu? Foi o que aconteceu. Ou seja, então esse modelo está na China também. Né? Que não deveria ter, que tem um modelo lá já diferente, um funcionista, enfim. Mas não tem. O capitalismo chegou lá e levou esse modelo. E eles assimilaram tão bem esse modelo, galera, que o capitalismo que a gente está tendo hoje é um modelo chinês, cara. É pagamento de salário baixo, não tem sindicato, o cara trabalha 18 horas por dia, assim por diante. Só que aí você tem o quê? Você tem celular barato, você tem um monte de produto barato.
Beleza? Sim. Renato, quer comentar? Ah, não, eu só ia dizer que se a gente está caminhando para o fim, que a gente tentasse fazer um fim mais chamando a luta do que são as mazelas do capital, né? Então, você acha melhor já a gente finalizar? Não sei. Não. Se ainda tem comentário, a conversa está boa, né? Vou ler O medo é cair de novo. Se tiver tempo para vocês. Bem, se eu cair de novo, aí eu já agradeço a vocês, entendeu, pela participação, acho muito legal. Pode ser que eu caia, eu não vou garantir, porque aqui, de repente, pum, ele desliga aí, cara, para me voltar demora uns 10 minutos. Mas a Sibeli estava comentando do livro que ela tinha falado, que é anterior a 1913. Então, porque esse do Clopóide é de 1902. Então eu acho que é nesse período aí, um pouco depois, né? É que... Só deixar claro que é o seguinte, esse livro do Kropotkin, ele é uma resposta ao livro do Huxley, entendeu? Então ele precisava discutir ali coisas que combatiam o que o Huxley estava falando. Então por isso que às vezes ele pode depois pensar em outras coisas. Porque é muito específico o que ele está fazendo no apoio mútuo. Ele está atacando um cara. O João Gomes comentou, uma das fontes citadas por Kropotkin é um monge beneditino do século XI-XII, que faz um comentário crítico sobre a Comuna de Laon, definindo a associação das pessoas como ajuda mútua, e jamais como caridade. Nas palavras de um profissional da caridade, um monge, não há nenhuma similaridade entre ajuda mútua e caridade. Sim, porque tipo, a gente tem que entender as ideias anarquistas, pessoal. Se a gente for fazer uma deslumbramento histórico, o próprio Kropotkin diz, se vocês pegar lá a Enciclopédia Britânica, o primeiro verbete anarquismo é escrito pelo Kropotkin, tem na internet, você consegue baixar. Né? Acho que tem 8 páginas. Ele vai fazer uma história do anarquismo. O anarquismo não começa com o Kropotkin na Revolução Industrial. Tem gente que acha que surgiu lá na Primeira Internacional. O Kropotkin, ele vai lá para trás. Entendeu? Ele vai, fala das sociedades camponesas, religiosas, entendeu? Ele vai demonstrando que as pessoas já se organizavam de uma forma que não era hierárquica e assim por diante. Né? Ele pega autores que nunca se declararam anarquistas, por exemplo, William Godwin. Então, o Kropotkin, ele não diz que o anarquismo surgiu com a Revolução Industrial do século XIX na Primeira Internacional. Ele vai lá para trás. Isso tem um verbete aí. Pega lá, entra na Enciclopédia Britânica, dá para puxar. Então, o primeiro verbete sobre anarquismo é escrito por ele. Pris comentou, o capitalismo cria uma subjetividade. Nós somos marcadas por essa razão. Nos relacionamos a partir dessa lógica. Sentimos, vivemos, expressamos por essa lógica. Lógica neoliberal. É uma lógica capitalista, né, cara? Difícil, né? As pessoas são, tipo, mercadorias, né? A forma da gente dizer isso, né? Meu marido, minha esposa, meu filho, sempre a ideia de propriedade, né, cara? Em cima deles. Né? Então é difícil você sair dessa lógica. Ela tá dentro da gente, cara. E a gente a todo momento reproduz ela mesmo, né? A gente não querendo, essa reprodução é inevitável. Porque a gente vive nessas contradições, né? Dessa sociedade capitalista. Então é difícil. E quando é o liberalismo, fica cada vez pior, né? Agora tem, por exemplo, um monte de menino que se diz anarcapitalista, né? Junta o capitalismo com o anarquismo. Eu acho uma coisa tão estranha, cara. Mas tem vários. Se você entrar na internet, inclusive, eles são muito mais conhecidos do que os anarquistas. Tem gente que acha que libertário tem a ver com esses caras. Não se dá conta que a palavra libertário é no século XIX, tem a ver com o movimento social e assim por diante. Por quê? Porque essa tradição, cara, que veio lá dos Estados Unidos, sei lá. E aí, hoje, tem vários defendendo o anarcapitalismo. Acho que, tipo assim, você deixar que a relação de mercado entre as pessoas é uma relação entre iguais. Eu vendo a minha força de trabalho. E o cara, que é o dono da empresa, compra a minha força de trabalho. Eu preciso dele da mesma forma que ele precisa de mim. Eles não acham uma relação assimétrica. Vocês têm uma ideia, né? Renato, quer comentar? Sim.
Não, eu ia dizer, só complementar aqui, em inglês, isso é praticamente uma batalha perdida já. O termo libertarian, a galera associa a essa aberração. Em português, a gente ainda tem uma disputa semântica aí, um pouco desigual, mas real, né? Nos Estados Unidos, os próprios anarquistas, em grande parte, abandonaram esse termo, porque virou uma bandeira apropriada. Tipo, eles... É uma outra... Por exemplo, eles pegam um cara, por exemplo, Lysander Spooner. O Lysander Spooner, que é um norte-americano, ele é anarquista socialista, cara. Só que ele criou uma empresa. Tem esse detalhe, né? Como ele era contra o Estado, ele era contra os Correios ficar na mão do Estado. Então ele criou uma empresa de entrega. E aí, por causa disso, eles acham que, tipo assim, é um primeiro anarcapitalista, entendeu? Tipo, criou uma empresa contra o Estado. Eles pegam o Lysander Spooner. Mas se você pegar, ele tem um livro bem legal. Chama Vícios Não São Crimes. Ele é um dos primeiros caras a discutir vício. O indivíduo pode se viciar na sociedade. O que o Estado tem que dizer, o que o cara tem que fazer com a vida dele? Tem um livro que chama Vícios Não São Crimes. Dá pra você baixar esse livro. Mas eles pegam. Eu já vi, inclusive, outro dia eu entrei no site do Instituto Von Mises, né? Eles pegam, por exemplo, Benjamin Tucker. Benjamin Tucker, que é um dos principais individualistas norte-americanos, ele pega como se fosse também anarcapitalista. Josiah Warren, também, eles pegam como se fosse, tipo, o que eles fazem? Eles pegam Fourier, eles pegam todos esses caras e falam que esses caras são os primeiros anarcapitalistas. Fora aqueles que pegam o Proudhon, também fala isso. São vários na internet. Vários pegam o Proudhon. Como o Proudhon tinha uma rixa com Marx, o Proudhon era um dos primeiros aí. Eles chamam de minarquistas, né? Não é nem anarquistas, chamam de minarquistas. Que o Proudhon defendia a propriedade, que o Proudhon defendia o Estado, o Estado mínimo. É bem interessante. É uma leitura, cara, bastante controversa. Mas tem vários. Bom, eu acho que... Chamar de mistura controversa é muito elegante, né? É muito generoso. Tem vários caras na internet que fazem isso, né? Tem vários caras. Palavrões para definir. Aí você entra lá, o cara tá falando anarcapitalismo. Ele não tá falando de outra coisa, não sei. Eu acho que é uma tradição, na minha avaliação, norte-americana, cara. Tem nada a ver com a tradição europeia. Que a gente tá falando. Bakunin, Proudhon, Kropotkin, Malatesta, e assim por diante. É uma outra tradição. Que não tem nada a ver mesmo com a tradição europeia. Né, que tem a ver com os fundadores dos Estados Unidos. Essa coisa do indivíduo. Porque o cara pode comprar, por exemplo, ele pode comprar arma. Nos Estados Unidos, você compra arma em qualquer lugar. Você vai lá, sei lá, vai comprar doce e compra uma arma. Porque, cara, na cabeça deles, o indivíduo é mais, tipo assim, ele tem que se defender contra o Estado. Se o Estado tem arma, a polícia, por que não pode ter uma arma? É uma tradição individualista dos Estados Unidos, você está entendendo? Que é, tipo, lá da origem deles, né? Que aí vai chegar nesse Instituto Von Mises, para lá, entendeu? Mas que não tem nada a ver com Proudhon, Bakunin, Kropotkin, não tem nada a ver. Bem, eu até acho que não tem nada a ver com Benjamin Tucker, Lysander Spooner, entendeu? Mas eles acham que tem. Mas com Kropotkin, Bakunin, não dá nem... Eu acho uma forçação de barra. Eu pegar o Proudhon e colocar lá no meio, cara. Uma forçação de barra, na minha avaliação. Mesmo que o Proudhon, por exemplo, ele tem debate com economistas liberais daquela época. Inclusive o Plínio, acho que ele vai estar traduzindo, vai publicar os debates que ele tem com o Bastiat, que é um dos principais economistas liberais do século XIX. Desculpa isso. Então acho que beleza. A gente ainda tem alguns comentários, mas o vídeo depois acho que vai ficar online na página do CCS também. E pelo adiantado da hora, né, eu acho que a gente pode encaminhar. Se o professor quiser fazer um encerramento, assim, acender alguma chama durante essa pandemia, e aí a gente pode agradecer demais a Mira. Agradecer, né? A Andressa. E a todo mundo que acompanhou e fez as perguntas. Sim, exatamente. Eu acho que é legal, tipo assim, primeiro a gente declarar de que os anarquistas têm algo a propor
do que está acontecendo. Parece que os anarquistas eles pensam apenas no mundo hipotético. Não, os anarquistas sempre pensaram na realidade. Isso daí é uma história, entendeu? Que tanto conservadores quanto marxistas fizeram pregar os anarquistas. Não, os anarquistas, eles falam do mundo futuro. Não, eles falam da realidade. Entendeu? Ao contrário dos outros que querem fazer a revolução primeiro, para depois mudar as coisas, os anarquistas querem mudar na realidade. Então, o que está acontecendo hoje mostra que as pessoas não precisam ser anarquistas. Né? Elas procuram formas solidárias de organização perante uma pandemia, um cataclismo. Aí falam, as pessoas estão sendo anarquistas? Não, elas não são anarquistas. Elas são o que elas querem ser. Mas o que os anarquistas já estavam dizendo, isso é muito, sabe, acontece na realidade de hoje. Então, os anarquistas também estão cooperando os antifascistas, fazendo as suas movimentações. Eu acho diferente dos grupos que querem mudar o mundo, mas não querem mudar nada enquanto isso. Os anarquistas não conseguem conceber uma mudança de mundo se você não muda a sua atitude na realidade que você está tendo. Eu acho que essa é a grande diferença dos anarquistas com os outros socialistas. Entendeu? Por isso que às vezes colocar pecha, que os anarquistas estão pensando no mundo que vai vir. Não, eles estão pensando no mundo de hoje. E como que você pode construir formas autônomas, anti-hierárquicas dessa realidade? Agora, se você acha que é melhor votar num cara e o cara vai ser eleito e aí ele vai mudar o mundo, cara, é problema de cada um. Você tá entendendo? Né? Os caras acreditam nisso, vai fazer o quê? Agora, os anarquistas acreditam que dá para mudar agora. Mudar as coisas da forma que tá. Entendeu? Eu acho que esse é o grande diferencial. Então, eu acho que agradecer aí a oportunidade da gente discutir, eu acho que nesse sentido, eu acho que foi legal. Desculpa aí a hora que caiu a internet, mas eu não sei por que derruba isso aqui, esse programinha. Beleza? Então era isso. Obrigada. Então, muito agradecido. Dizer para todo mundo acompanhar o CCS no Instagram, Centro de Cultura Social, e no Facebook. Teremos mais atividades durante essa pandemia. E, tão quanto for possível, a gente vai voltar com a nossa sede na Vila Buarque, na Rua General Jardim. Saúde e anarquia. Beleza, pessoal. Obrigado. Obrigada.